Muito bem, vamos lá. Vamos aqui de Thiago Santinelli, dando uma entrevista no Maurício Meirelles. E comigo está Bruno, o nosso pastor itinerante. A paz do Senhor, irmãos. Ele que é filósofo, teólogo e palpiteiro da internet. Vamos descobrir o que o Thiago Santinelli está falando agora. Minha parada com a religião cristã hoje não é que ela deva acabar. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, pessoal que assiste de madrugada. É sempre um prazer estar com vocês. Tá ligado? Eu nunca saio por aí falando que religião deve acabar. Já falei muito isso, mas hoje. Entendi, você já passou a fase radical, já. É pau no cu da religião, odeio a religião de tudo que é jeito. Agora já é uma parada assim, cara, faz bem pra alguns, não faz bem pra mim. Faz bem pra alguns, e na verdade, tanto é que esse meu show sobre religião que eu vou fazer vai ser mais sobre isso, assim. O nome é Anticristo, mais pra chocar a galera, pros crentes ficar putos e ameaçar atacar molotov na minha casa e acabar divulgando meus. Você gosta pra caralho. Gosto pra caralho. Quero dizer que o nome é excelente. Paradas, não, assim. porque funciona. O nome do quê? Do show é excelente. Qual é o nome do Anticristo. 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 É pra pegar no pé mesmo. É excelente. Deixa as senhoras em polvorosa. Funciona o melhor método de divulgação Sim. que tem é hater, mano, tá Sim, ligado? é verdade. Então, é só Tem uma galera que tá aqui só pra me odiar. Sim. E pra mim também. Tá Tem gente ligado? que tá assistindo só pra me odiar E também. a gente tá mó bem aqui E eles nesse acabam, momento. eles acabam divulgando bastante. Mas é verdade, a galera ela entra. Twitter, vamos lá. O Maurício Meirelles, ele adora o Twitter, né? Nossa, eu ia falar isso, cara. Se a métrica da internet é o Twitter, ela é muito ruim, né? Porque é uma rede que você menos usa, entre aspas. É só pra quem quer cavar o hate mesmo, pra tentar usar como estratégia. Não vou dizer que eu não uso, porque eu uso bastante. Exatamente pra caçar o hate de estratégia, mas assim, não é métrica. Quer saber métrica? Vai no Facebook, que é um monte de gente, Instagram que você mexe mais, né? E aí é diferente. E eu definitivamente noto muito essa postura do Maurício Meirelles. Ele realmente, ele leva muito em consideração o que o Twitter diz. Ele leva como se fosse ofensa pessoal, assim. Pode ser só jogo. Se bem que eu não acho que seja só jogo, porque ele faz isso há muito tempo. Geralmente quando você repete muito um troço... E é compreensível também ele ficar bolado com o Twitter, porque o Twitter realmente é maluco mesmo. Só que ele leva muito em consideração, assim. Irmão, sai do Twitter. Eu acho doido que pessoa todo mundo reclama, né? Todo mundo reclama que, tipo, não, o Twitter é ruim, o Twitter não sei o que lá, todo mundo já sabe disso. E a gente continua, ou você aceita e faz o jogo, e deixa quieto e para de repetir essa mesma frase, ou a gente só sai do Twitter mesmo. Esse é meio doido esse negócio aí. O nosso relacionamento tóxico, síndrome de Estocolmo moderno. Quando compartilha você jogando ódio, ela tá compartilhando você. Sim, exatamente. E ela mal sabe que isso vai gerar mais ingresso pra você. Então, sim, porque, tipo assim, quando um tio bolsonarista que me odeia publica um vídeo meu me xingando, ele não sabe que às vezes a neta dele, a sobrinha dele, até a filha dele, tá querendo me assistir, tá até querendo me dar esse papo. Sim. Tá ligado? E esse então, é o grande quando ela vê, fala, pô, meu tio compartilhou, eu odeio meu tio, deixa eu ver o que ele odeia. Aí vai parar pra... então, pô, mas é só você ver a quantidade de deputados federais que o Twitter elegeu sem fazer força, assim. Sim. Nossa, você viu que o cara foi... O que você acha, Bruno? Perdão. Duas coisas. Primeiro que a estratégia da sua filha me ouve, acho que o Racionais já tem isso numa música, o seu filho me escuta, e também tinha o pessoal lá, como é que é o nome da ex-banda do Rodolfo lá? O Raimundo? Do Rodolfo... O Raimundos também tinha uma musiquinha que falava isso aí. Mas tudo bem. Quer dizer, uma estratégia velha essa aí. Mas você cara, acha que você acha que o Twitter tá elegendo? Assim, é óbvio que te dá visibilidade, vai te botar num grupo, mas o que elege, mano, é você ter certa capilaridade e alguns espaços de gente física, pra você trocar ideia, ter contato. Sem isso, você não se elege, mano. Você precisa ter uma redezinha aí. Grana, óbvio, né? E quem já participou de campanha, de alguma maneira, tá ligado que o dinheiro é fundamental para você conseguir espaço. E não só isso, mas para você conseguir um apoio da galera mesmo, assim, porque a galera utiliza a máquina disponível para poder fazer promessa ou para cumprir alguma coisa. Aqui em São Paulo, no ano eleitoral, aqui tá uma doideira. Obra para tudo quanto é lado, que funciona dentro dessa dinâmica. E cada obra com a cara do prefeito e de algum deputado ou de algum vereador do lado, assim. E, além disso, você tem o tete-a-tete, por isso que os caras disputam espaço em igreja, disputam espaço ou seja, ou sindicato, alguma associação, vai atrás de empresário, para ter conversa, né? Andar na rua, aparecer a cara, sem isso aí você não se elege não, mano. Tanto que, tanto que, apesar da galera de repente ficar impressionada com números de Twitter, esses candidatos que de fato foram eleitos, eles têm números enormes em vários outros lugares também. O Twitter é uma fração disso. O Twitter é só pra ele fazer uma doideira.
até, de certo modo, exagerar o discurso. Então, se ele se diz numa rede contra a corrupção, lá ele vai bater nas pessoas, ele vai ser grosseiro, porque aquilo vai atingir uma parte. Obviamente, aí ele vai desembocar isso em grupo de WhatsApp, canal do YouTube, mas o Twitter por si só também acho que é devaneio. Nazista, gente, ele foi nazista, ele foi, cara, eu gostei do que ele falou. Exatamente. O próprio CQC, caralho, que eu trabalhei, a gente tava lá, muita gente pergunta pra mim assim, você acha que você foi o cara que elegeu o Bolsonaro? Eu não, né, mas o CQC, de alguma maneira... Não acho que foi culpa do CQC, não. Esse é um argumento muito idiota mesmo. Eu concordo. Não foi o CQC. As matérias é nítida, o que eles queriam mostrar com a matéria, tipo assim, olha o absurdo que está acontecendo. Só que eu acho que ninguém esperava. Exatamente, que tinha muita gente que ia se conectar com esses caras. Eu sabia porque eu vim do ambiente que eu já estava ouvindo falar do Bolsonaro há muito tempo, então eu sabia. Mas a galera fora da bolha, que eu acho que falta, inclusive, pra galera da esquerda, é tentar sair da própria bolha. Tá ligado? Sim. Eu acho que todo mundo que tá em bolha, não só a esquerda, mas todo mundo tem que sair da bolha. Assim, que eu lembro que eu tive muita treta na época da eleição de 2018, porque eu sabia que os crentes apoiavam tudo aquilo. Eu falava, cara, essa galera vai ganhar, mano. Esse maluco vai ganhar porque vocês não estão entendendo por que acontece, por que estão votando naquelas pessoas. Isso aqui eu tenho que concordar. Eu acho assim que em 2018, nós, de certo modo, fomos muito enganados pela... E aí eu vou usar até o termo dele, bolha de esquerda. E aí, como bolha de esquerda, vai desde os movimentos sociais, /comunada, até jornalistas de esquerda, que havia sempre uma desvalorização, pra dizer o mínimo, do Bolsonaro. Porque ele não vai ganhar, porque ele não tem tempo de TV. Eu escutei isso pra cacete. Ele não vai ganhar porque ele tem pouco tempo de TV. Só que aí veio o Alckmin que tinha o maior tempo de TV e dedicava pelo menos metade do tempo dele pra bater no Bolsonaro especificamente. Então assim... não tinha tempo de TV. Fora que nesses anos todos que dizem que, que fica esse papo até velho de o CQC ajudou, o CQC não ajudou. Mano, o Bolsonaro passou um tempão estando toda semana na Luciana Gimenez, cara. Que goste ou não, sem dúvida. Você vai ter lá 1 ou 2 pontos de percentual de Ibope. Ou seja, este camarada, fora toda essa mídia espontânea que ele gerou. O Bolsonaro gerou muita mídia espontânea. A galera criar esse movimento de rede social. Eu sempre dou esse exemplo. Em 2018, quando eu trabalhava na TV, uns militares que eu conhecia aqui da minha cidade, os caras me procuraram, falando assim, eu sei que você é um cara que edita uns vídeos legalzinhos, você não quer editar vídeo pró Bolsonaro? E na época eu falei, não, porque eu jamais vou trabalhar pra político nenhum de graça. Mas tipo assim, esse lance é velho, mano. Então assim, jamais seria só o CQC, mas de fato o que acontece a esquerda realmente tem um problema de pensar fora da caixa, mano. Tanto que até hoje, a gente que faz conteúdo na internet escuta o velho papo de você está dando palco pra esse camarada aqui ou pra aquele lá. Os caras são gigantes, pô. Não, tem duas paradas, né? Uma, acho que você até fez react desse vídeo, eu não lembro agora, eu acho que sim, ou foi o Ian, agora eu tô em dúvida. Mas eu esqueci o nome do camarada que fez um videozinho falando, se a mensagem do programa o espectador não compreende a ironia e o negócio, o problema não é só do espectador, você tem que ver o produto que você tá desenrolando, tá ligado? Então, você produziu um negócio, falou, era muito clara a mensagem. Não necessariamente, exatamente, o ponto é esse, toda a dinâmica é do espetáculo, então talvez tenha funcionado de outro jeito. Acho que essa é uma parada. E a outra é que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço, que tem um cargo relativamente interessante no Partido dos Trabalhadores, falando, cara, ninguém botava fé de que o Bolsonaro ia ganhar, inclusive que falava assim, não conheço Papito, não tenho esse contato, é bem mais para baixo. Mas falou assim, ninguém botava fé e falava assim, não, a elite brasileira, a burguesia, os empresários não vão fechar com ele, porque é muita loucura. O que é uma ingenuidade do tamanho do planeta, assim, não olhar para a história e falar, não, isso é muito irracional. Cara, não, é muito ingênuo. Aí foi assim, foi uma campanha ingênua, querendo ou não. Não levou a sério o que estava rolando, nem o que tinha rolado, né? Porque, gente, foi impeachment, foi prisão do cara, foi não sei o que lá, você já tinha que entender que a escalada estava no espaço, né? Então a gente foi muito ingênuo mesmo. Né? E é curioso... Não passou o bolho e foi ingênuo. E até se a gente parar pra pensar, olha como foi ingênuo. Querendo ou não, do lado da esquerda você tem, no mínimo, um bando de historiador. A história prova de que os caras, pra fuder com o sistema e tomar conta, eles fecham com qualquer coisa bizarra, mano. Os caras fecham com Darth Vader facilmente. Não vão fechar com o Bolsonaro, cara. Moça, a gente viu isso ontem, inclusive eu vou falar disso aqui ainda hoje. A CNN ontem tava dizendo que existe uma preocupação do Banco Central com a taxa de desemprego caindo, cara. Não, isso é bizarro.
É bizarro, é bizarro. Então, os caras não faz tão nem aí. sentido, mano. Eu tive treta fodida de uma vez eu falei tava na reunião com o pessoal lá de universidade, que eu fui participar do negócio, da UNB, e eu falei assim, pô, mas eu entendo a galera que quer ter arma, eu entendo por quê. E aí já apareceu um maluco, não todo mundo também, que Sim, óbvio que também não só tem idiota nesses lugares, radical que não quer ouvir nada, mas sempre tem um que normalmente é o que mais fala, o que mais aparece. Aí ele veio querer, tipo, como você fala um absurdo desse que as pessoas, você entende Porque como eu as vivo pessoas esse querem arma? Eu absurdo, falei, caralho. não, eu vejo, eu perguntei pra ele assim, você foi assaltado quantas vezes na tua vida? Ele falou, nunca. Eu falei, bom, eu fui assaltado 11 vezes. Lá de A Brasília. sensação que 11 dá. vezes, todas as vezes que eu fui assaltado, eu mesmo sendo contra a arma, sendo contra tudo isso, todas as vezes quando eu fui assaltado, nos primeiros 5 minutos após o assalto, a minha cabeça era só, eu queria ter um revólver pra dar um tiro nesse filho da isso aí. puta. Óbvio que depois que passa, É. né, eu falo, cara, nada a ver, calma, relaxa. Mas não é isso, não é assim que vai se resolver o problema de segurança pública. Óbvio, eu consigo pensar assim, porque eu tive uma vivência que me permitiu isso. Agora, a tia que tá na padaria, ou então, tipo, minha vizinha. Eu pego o exemplo da minha vizinha, que o marido dela foi esfaqueado dentro do ônibus, ele é cobrador, era cobrador. Foi esfaqueado ela com 3 filhos em casa. E aí, ela compartilhando um post lá, falando de arma e tal. Eu vou falar que essa mulher é fascista? Como que eu vou tentar convencer essa mulher Sim. de que não Porra, se do resolve caralho. o problema da segurança pública liberando arma e sim investindo em segurança pública, sendo que eu não entendo Batendo por quê. nela. Como Batendo, que eu não né? entendo por que aquilo tá acontecendo? Mas essa mulher tá de jeito como? Aí tem um lado lá, te oferece arma, o outro lado, tipo, fica lá com o negócio de... Na época, esse cara deu a ideia de Que é o fazer cirandeiro, né? um luau antifascista. Eu até falo isso no meu especial, eu falo sobre isso. Aí, Luau antifascista. Não dá. Se o Racionais falando não ouve, você acha que o Luau vai pegar? Exato. Essa é a fita. Mas, assim, tem esse lance de não entender o porquê, mas é também de não ter a vivência, de não ter noção, velho. E aí tem uma parada que acho que o Papito, né, Lula fala que em Lula 1, quando ele montou a sua grande coalizão de pacto nacional, que ele pegou os ministros e foi dar rolê nos interiores do Brasil e nas periferias. E os caras, pela primeira vez, botando o pé onde não tem asfalto, em cidade grande, tá ligado? Pela primeira vez, botando o pé, falou, nossa, gente, não tem nada aqui, só barraco de madeira, exatamente. Não tem noção do que é o bagulho. Aí não tem noção do que é uma porta de quebrada, que é aquela que fica entre a favela e a classe média, que você fica ali naquela meiuca, que é onde vai rolar muito assalto, porque você não é nem pobre nem rico, nem não sabe onde você tá, você fica perdido. Essas paradas, essa galera não tem noção. E é a galera que senta nos cargos de dirigentes, de partido, de empresa, de TV, não tem noção da realidade, não tem essa parada de estar no cargo porque teve formação, teve privilégio e tal, então fica ocupando esses lugares e toma decisão sem saber dessa realidade, não tá ligado. E aí eu entendo plenamente, mano, porque é o seguinte, todo dia, especialmente quem nasce em periferia, todo dia você é preparado para a guerra desde que você nasceu. Mano. Você sai de casa, toma cuidado. Sai de casa, tem que estar com a RG no bolso, porque se você for pego, ou mesmo com a carteira de trabalho, porque tem que mostrar que você é um cidadão que está atuando, mesmo que você seja um menor aprendiz, tá ligado? Você tem que estar fazendo alguma parada, tem que estar sempre tendo cuidado, volta para casa ligado, com medo, sobe a rua aqui de casa, porque a rua aqui de casa anda meio tenso desde o final do ano passado. Bem tenso, na real. Então você sobe a rua 7 horas da noite já, né? Naquele passo acelerado, você não sabe o que pode acontecer. Então você fica sempre nessa tensão. Você acha que o maluco, quando alguém fala, pô, você tá armado? Bem melhor, que eu consigo respirar, pô. Fora que... Uma ilusão de que eu tô seguro, de que eu me defendo, tá ligado? Fora que essa coisa da gente ser realmente muito preparado desde cedo, é tão verdade que se você for assaltado, provavelmente a primeira coisa que você vai escutar, seja de um amigo próximo, ou inclusive da polícia, caso você procure, pô, mas também tu tava naquele lugar essa hora, tu ainda vai se fuder Exatamente. nesse sentido, né? Tá voltando pra casa, pô! Eu lembro que uma vez eu fui assaltado quase na porta de casa. E aí eu lembro que meu pai falou assim, pô, mas tu também tava ali essa hora. Eu falei, meu irmão, eu só tava meio puto também. Eu falei, meu irmão, a culpa é minha que eu fui assaltado agora. Agora pronto. Aí eu falei assim, como, tá ligado? Então assim, pra entender, muita gente da classe trabalhadora votou no Bolsonaro. É argumento de que falar, porque a elite que fez Bolsonaro, que votou... Não, mano, se só a elite tivesse votado no Bolsonaro, era 2% de Irmão, votos. a favela tá cheia de igreja, vamos lá? Sim, então, vamos falar a verdade, é isso? Então, assim, você tem que tentar entender como que o Bolsonaro, por que ele ganhou? Por causa disso, mano, por causa da... É o que o Mano Brown falou lá, tipo... Volta pra base. Tem que se volta pra base. Volta pra base. E de fato isso faz um certo sentido, por quê? Olha, de novo, é a confluência de coisas. A classe
burguesa, muito líder de igreja também, obviamente tem seus interesses escusos na eleição do Bolsonaro, isso não é segredo pra ninguém. O cara deu um monte de incentivo fiscal pra empresa, um monte de promessa de incentivo fiscal e perdão de dívida pra igreja. Só que dentro de tudo isso, ele dava um discurso moralista pra classe trabalhadora, pro pobre, de que contra a violência, né? Contra isso que tá aí. Que pega, porque o brasileiro é isso. Cara, o brasileiro é violento, mano. O brasileiro. Não, é lógico. Então o cara fala isso, o cara que já queria um pezinho pra isso, ele fala, porra, é isso aí mesmo, eu quero ter esse espaço pra ser violento. Ainda que ele esqueça, eu até vi um meme esses dias que era usando um episódio de Tom e Jerry, onde o Tom enfia a espingarda no buraco do Jerry, só que o negócio volta por cima da cabeça dele e ele não vê. E a legenda era, toda vez que o trabalhador quer dar mais poder pro Estado, ou seja, pra fazer o que quiser, ele não tá enxergando que isso está se voltando contra ele. Porque no fim das contas é isso. Ter acesso à arma não vai nos livrar de ser completamente mal interpretados o tempo todo pelo Estado, né? Tanto que já é o que acontece. Então, esse discurso do Bolsonaro, ele é muito conveniente, inclusive até hoje. E se a esquerda não encontrar um jeito de dar espaço para isso, eu acho que o maior exemplo que a gente tem recentemente é o papo que um monte de deputado pediu aí o fim das chamadas saidinhas, né? Sim. E aí fizeram uma pesquisa e, cara, a população quer isso, né? As pessoas querem isso, os caras convenceram a galera que quer isso. Beleza, tem estudos provando que, mano, de 100% dos presos que estão lá, apenas um percentual pequeno vai ter direito à saidinha, e desses que têm acesso à saidinha, 95% volta, ou seja, menos de 5% é o que de fato foge. Você vai mudar a legislação por causa desse 5%, que de certo modo tá dentro de um percentual aceitável. Só que o ponto é, se o Lula resolve vetar o projeto, porque ele pode fazer isso uma vez pelo menos, ele tá dando um sinal político errado pra população pobre, porque o povo quer isso, os caras conseguiram convencer a galera, até porque a esquerda é péssima em dar dados, então assim, eu acho que falta essa inteligência da esquerda de como é que eu vou conversar com as pessoas. Sim. Entendendo que, por mais que as pessoas sejam inteligentes, e também pode incorrer naquele erro de julgar o trabalhador como burro, né, ou iletrado, mas também compreender que existem várias formas de falar isso. E esse é um problema que a esquerda tem. Como conversar com o povo? Não, é terrível, mano. E tem um lance assim, que é a gente que tem uma estrutura punitivista em todas as relações que a gente tem, sociais. Todas. Toda solução que a gente tem pra nossa saída, tipo, você tá na escola, desde que você era moleque. Aí você faz alguma parada, não tem uma troca de ideia. É tijolada, porque você mais 45 dentro da sala. Em casa, mesma coisa, porque você mais 5 dentro da casa. E a mãe, mano, não dá tempo de vamos lá fazer uma prática pedagógica. A mãe trabalhou o dia inteiro, o pai tava fora assim, tava o pai lá, mais 5 crianças, então é na chinelada voando de longe, o que é completamente errado, equivocado, e você não deve fazer isso. Mas é compreensível quando você entende a dinâmica da vida das famílias, e é tudo pancada, sempre é pancada. E você reproduz isso. Aí quando um maluco que foi preso, que você fala, finalmente o maluco foi preso, vamos dizer assim, punitivista, o cara é bandido e tal, que tava lascando a gente, aí o cara tem uma liberdade que você fala, pô, nem eu tenho liberdade de ficar dando rolê, aí o maluco pega toda essa raiva que tem, toda essa parada e joga de punição nesse que já foi punido. E aí você mantém esse ciclo. E dentro das igrejas, cara, a gente tem um discurso bélico. Você é preparado pra guerra também. Especialmente igreja pentecostal. O tempo todo você é preparado pra guerra. Guerra contra o mundo, guerra contra o diabo, guerra contra os vícios, guerra contra o pecado, guerra contra o mal e esperando a salvação vindo aí. Então, tipo, você sempre... Os hinos são de guerra. Pelo menos era mais, não sei como é que é hoje, mas sempre foi muito hino tradicional de guerra. E aí isso forjou uma geração inteira, forja a gente até hoje, e aí você conecta com o seu dia a dia, mas você tá sempre preparado pra guerra. E aí toda a dinâmica de violência, tá ligado? E se torna aceitável. E aí quando a gente vai trocar ideia sobre direitos humanos, sobre o cuidado necessário da dignidade humana, toda a parada que é correta, a gente não sabe dialogar isso a partir da realidade da violência. Você dialoga a partir das ideias. E não de como rola na prática, tá ligado? Você não vai pra trocar uma ideia com o camarada da dor que ele sente na pele, no corpo, o que tá acontecendo. Antigamente, nas igrejas, o pessoal ia visitar preso, tal, não sei o que lá, tinha um cuidado muito maior com quem cometia um crime ou com quem tinha feito uma parada, exatamente porque às vezes era o vizinho, era o primo, era o irmão, e o cara, pô, meu irmão foi preso, tal. E aí você tem uma rede de solidariedade ali, que você tá cuidando da família, tá ligado? Hoje, da dinâmica louca que a gente tem, gente que entra e sai da igreja, periferia bagunçada, não sei o que lá, se perdeu um grau de distanciamento dessa realidade que a galera só tá na pancada mesmo. Agora já esqueceu a parte do cuidado e vai pra cima. Eu lembro quando, nos últimos anos, assim, que eu já tava
prestes a sair da igreja que eu frequentava, quando uma moça que tinha acabado de chegar, ela perguntou assim, cara, a igreja tem algum projeto de visitar preso? Tal qual está na Bíblia. Aí eu falei, porra, cara, o pior que não tem. A única pessoa que fazia isso era um pastor que antes estava aqui, mas ele saiu e a igreja não faz mais isso. E de fato, cara, quantas igrejas dessas descoladas que a gente tem hoje, ou não, de fato fazem isso? Cara, eu acho que não faz. A última igreja que eu ouvi dizer que fazia isso, e aí eu preciso dizer como ela fazia, porque só falar que faz é fácil, como faz é a história. Uma igreja galáctica, que diz que tá nas galáxias, ela dizia pra galera na hora da oferta, ó, tá vendo esse aqui é o nosso jornal, né, que é o jornal de maior distribuição pelas galáxias. Se você comprar esse jornal, entre aspas, comprar porque você vai pagar, mas não vai levar, a gente vai levar isso aqui pra distribuir pra preso. Então, ele não tá distribuindo Bíblia, ele tá distribuindo o ideário daquela igreja descolada da galáxia. Então, estratégia, do grego estratégia, como diz o... ficou muito intelectual, de elite, ficou... Sim. Por isso que eu acho que a gente tem mais coisas em comum que as pessoas não entendem do que... Mais você tem um posicionamento diferente do meu e, sei lá, deve ter outras coisas. Eu acho que a gente tem essa mesma visão do tipo assim, caralho, o ataque tá sendo meio errado, mas voltando pra igreja, senão a gente vai ficar, porra... Sim, aí o lance da igreja que eu tava falando, só pra terminar, a minha visão que a gente tá Sim. falando da religião cristã hoje, eu acho que ela só precisa de alguém que faça a mesma coisa que os crentes fazem, só que pro lado bom. Porque os crentes têm um hábito incrível de selecionar os versículos que eles querem e ignorar os outros que eles não querem acreditar e aplicar. Porque no mesmo lugar da Bíblia que fala sobre homossexual, tal, ser pecado, tá falando que não pode comer camarão, não pode usar roupa de lã, Sim, e mas esses camarão não pode. se importam. Então eles só puxam Sim. o que eles querem pra... O Levíticos é até ali, né? Aqui, pra quem só quer entende. pegar aqui o que estragar a vida de minorias, eu quero. Cu eu não vou dar, mas camarão eu quero comer. Isso. Então, assim, aí eu... Poxa, pra quem não sabe, Levítico tem especificidade sobre como fazer a barba, sobre como cortar o cabelo, cara. Olha o nível, né? Não ter roupa com 2 tecidos diferentes. É bem específico. Esse show, inclusive, eu vou falar muito sobre Jesus, a minha visão de um ateu sobre Jesus, que é basicamente essa de... Por que a gente só não seleciona as partes boas da Bíblia e começa a mostrar por aí, tá ligado? Por exemplo, mas é bom deixar claro que deve ter gente que deve estar assistindo aqui, que sei lá, que é muito radical de igreja, a mãe mandou, sei lá, o caralho 4. Tu é um cara que aprecia a história de Jesus ou Sim, você... não acredito em Jesus como divindade, mas... Sim, mas como uma pessoa, como um Mahatma Gandhi da vida. Sim, mas é uma figura que se todos os crentes seguissem, o mundo seria um lugar incrível. Sim. Ó, eu lembro, Pleno cara, acordo. um cara que me marcou muito assim na internet é o Easy Nobre. O Easy Nobre, se você por acaso, eu sempre gosto de citar essa história do Easy Nobre. O Easy Nobre tá há muito tempo, o Easy Nobre, o pai dele era pastor de igreja batista, depois eles se mudaram pro Canadá. E o Easy falou uma coisa que me marcou muito uma vez no Twitter. Ele falou assim, cara, você já parou pra pensar que os crentes que se dizem cristãos são muito mais seguidores do Paulo, né, do apóstolo Paulo do que de Jesus? Porque tudo que os caras defendem era o que Paulo falava, mano. Mas o que Jesus falava vai se perdendo. E olha que Jesus disse assim, ó, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas os caras seguem Paulo numa cegueira maluca, cara. Sendo que Paulo... E aí tem um versículo bíblico aqui, ó, vou dar minha carteirada gospel, lá do Velho Testamento, que falava que o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. O apóstolo Paulo, por mais que a gente goste dele, por que o apóstolo Paulo falava coisas meio ruins em relação ao casamento? Porque ele não era casado, pô. Ele não era casado. Ele chegou a falar que, mano, se você puder, fica, não casa não. Então esse cara não vai te dar uma palavra positiva sobre casamento, né? Então assim, sem essa interpretação de que essas pessoas, ainda que inspiradas por Deus, você pode dizer, mas você não para pra olhar a história dessas pessoas, você incorre nesses erros que aí você começa a fazer, que é um esforço absurdo pra defender os pontos de vista de gente que... Beleza, pode falar que são foda, mas que viveram há séculos atrás, num outro contexto de vida. Eu lembro que uma vez eu preguei isso numa igreja e deixei os caras de orelha em pé. Eu falei assim, vocês já pararam pra pensar que se Jesus não volta hoje, como vocês estão dizendo aí, quiçá no futuro vocês podem ser responsáveis por um próximo livro da Bíblia? Sabe? A primeira Bruno aí. Vocês já pararam pra pensar nisso? A galera ficou chocada. Eu falei, ué? Vocês acham que não? Não, e tem uma parada muito massa, que assim, não é nem só de Paulo. Paulo também, que realmente se torna uma referência importante. Essa crítica do Izzy tem uma história legal, mas deixa quieto. Depois a gente fala disso aí.
A parte mais que eu acho que é o seguinte, é que a Bíblia é mais importante do que a própria personagem de Jesus, tá ligado? A Bíblia é mais importante. Aí o senhor meu progenitor, o senhor Eliel Batista, ele dizia assim, que o pessoal é bibliólatra, tá ligado? O ídolo deles, tá ligado? É a Bíblia, não é Deus, não é Jesus, é a Bíblia. E aí é o texto. E aí tem um padre que eu conheci chamado Carlos Mestres, um cara muito fantástico, que ele falava assim: Deus escreveu 2 livros, a vida e a Bíblia. Só que a vida ele escreveu primeiro e a Bíblia só vem depois. E você só entende bem o segundo livro se você ler bem o primeiro. Então, mais importante do que o segundo é você sacar o que está acontecendo aqui. E isso, para mim, é brilhante, porque já é uma chave para você parar de ficar preso em texto e olhar o que está acontecendo na realidade, pô, o que aconteceu na história, o que está acontecendo na vida das pessoas. E essa definição de bibliógrafo é realmente importante. Olha só, se você lê o Neil Gaiman, ouviu qualquer série do Neil Gaiman, a famosa série Deuses Americanos, acho que é esse o nome? Como é que é? American Gods, não é isso? Deuses Americanos. Revistinha maravilhosa. O conceito de que as coisas, a partir do momento que elas começam a ser idolatradas, elas se tornam deuses, que aí na série a tecnologia vira um deus, isso é um conceito de explodir a cabeça, porque faz todo sentido, mano. Porque as pessoas começam, mesmo dentro da religiosidade, começam a adorar, né? A adorar nesse sentido, aspectos que são completamente, se elas lerem Bíblia, são completamente irrelevantes, que aspecto? Como eu me visto, pra onde eu vou, né? Tipo, como eu falo. São as coisinhas que você fala, mano, isso é tão irrelevante, mano. Eu corto meu cabelo ou não corto meu cabelo? Ô, Chocolate, momento crente, foi mal. Vou atrapalhar o momento crente aqui. Pergunta séria. Pergunte. Mas você se converteu lendo a Bíblia ou porque você teve uma experiência com outras pessoas numa comunidade ou uma troca de ideia, pá? As duas coisas, eu diria, de certo modo. Mas eu acho que o mais famoso é a experiência de comunidade, de estar com a galera e você vai entendendo. Só que eu sempre fui assim, muito pé atrás. Até porque eu já tinha, desde cedo, vizinhos crentes da Assembleia de Deus. E então eu vi eles falar umas paradas que eu ficava assim, oxe. Eu lembro que uma vez teve uma EBF, pra quem não sabe o que é EBF, é Escola Bíblica de Férias. E aí o meu vizinho me convidou, vamos lá, era férias mesmo, tinha nada pra fazer, beleza. Aí, todo mundo ali meio criança, né, entrando na adolescência, vamos lá. E eu lembro que eu cheguei nessa EBF, aí tinha lá aquele momento reunião, né? Um negócio meio pregação pra criança. Aí eu lembro que o cara, eu não esqueço nunca do que o cara falou. Ele virou assim, ó: quem aí joga bola, levanta a mão. Aí os caras começaram a levantar a mão. Quem aí joga peão, levanta a mão. Os caras começaram a levantar a mão. Quem empina a pipa, levanta a mão. Os caras começaram a levantar a mão. Eu levantei meio assim, mas eu não fazia nada disso, porque eu sempre fui uma criança muito de casa, assim, e tal. O cara falou assim: acabou isso aí. Isso aí não é de Deus. Do nada eu fiquei em choque. Eu falei, uai, existe uma legislação sobre empinar a pipa e tal. Tô falando lá dos anos 90, tá, galera? Isso aí era mais comum do que você se imagina. Então, eu já era meio pé atrás com o universo gospel, por isso, eu já sabia que era meio tchan. Tanto quando eu fui pra igreja que eu comecei a frequentar, que era uma dessas igrejas de escolar, igreja do lance do G12, né, e tal. E lá realmente rola muita parada que você olha e fala, isso aqui é esquisito. Né? Então eu já fui meio pé atrás. Mas eu tinha amigos lá, gente que era muito boa. Eu tive muita sorte também, porque assim, eu tinha um amigo que a gente se conhecia desde muito, muito jovem, e o cara que foi meu líder imediato, ele era muito assim, muito pé no chão. Ele chegava pra gente e falava assim, ó, ignora algumas coisas aqui. Com o tempo eu fui vendo que ele fazia um esforço, inclusive da parte dele, pra ignorar muita coisa. Então eu tive muita sorte. Então isso ajudou muito. E óbvio, eu pelo menos isso eu posso acreditar a esse meu período nessa igreja. A gente lia muita Bíblia, então eu tive muita chance de ler Bíblia. Graças a esse líder também, então eu aprendi muita coisa. Pô, eu lembro de uma experiência que marcou muito. Rolava muito essas orações da madrugada em campanhas que você dá nome. Campanha de Daniel, essas coisas todas. E aí, tinha um cara que ele chegou pra mim e falou assim, Fábio, você tem um problema. E eu, do nada, assim, ó. Esse que te digo, você tem um problema. Eu, oxe, que problema ele? Seu problema é que você ora muito pouco e você lê muito a Bíblia. Eu não esqueci disso nunca. Eu falei, mas caraca, você tá maluco? Bom, os anos passaram. Eu só saí da igreja porque eu fiquei puto com as coisas e nada muito extraordinário aconteceu na minha vida. Esse camarada, que na época, até anos depois, virou pastor, as últimas notícias que eu tive dele foi que ele teve um filho fora do casamento, essa coisa toda. Então, eu fui vendo ao longo da vida, galera, e eu não tô falando isso aqui pra me achar, não. É porque, ao longo da vida, o que eu mais vi foi pessoas que arrotavam uma espiritualidade exacerbada, mas que elas não aguentavam a primeira esquina do mundo real. Elas caíam nos pecados mais comuns, assim, sabe? E aí eu olhava pra isso e falava, mano, eu acredito que isso também, de certo modo, se deva muito a essa ausência de você, primeiro, de você exercer sua espiritualidade lendo também aquilo que a Bíblia diz. Ela que diz que te fortalece. Porque os caras preferem ser figuras, fazer aquilo que figuradamente dão o status quo, que é, olha só, eu sou um pastor, hein? Olha só como eu oro pra cacete. Olha como eu faço 500 orações na madrugada.
Eu lembro que o que me fez sair da minha igreja foi que um dia eu cheguei mais cedo e vi o líder da igreja orando contra as pessoas que reclamavam do barulho da igreja. Falou assim, Deus, que dê bicho nas pessoas que estão reclamando do barulho da igreja. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara, isso tá muito errado. Muito errado, tá muito errado. Algo de errado não está certo. Eu perguntei, mano, porque assim, em geral, pode ter suas exceções, mas você não vai pra igreja porque você leu um texto, tá ligado? Você leu o texto e falou, nossa, deu vontade da igreja. Em geral, porque você teve um contato com alguém, tem uma família, ou teve um amigo, ou teve uma situação que você vivenciou e uma experiência, aí depois você vai começar a ler, tá ligado? Até nisso, é o contrário. E aí a galera fala, não, é só você aceitar Jesus e vai pra tua vida. Não é, porque se aceita Jesus, o cara vai te botar um monte de doutrina, um monte de regra, um monte de não sei o que lá, e aí depois você dizer que é a Bíblia que importa, não a experiência que você teve. E aí eu só tô comentando isso aí por causa desse lance, tá ligado? A gente tem uma parada muito mais forte, que é o laço comunitário, pessoal, vivo mesmo, do que o texto. O texto vem depois, mano. Então ele tem um peso menor, mas a galera inverte, tá ligado? Bota lá em cima. O que eu tô falando não é pra não ler a Bíblia. Ao contrário, leia porque 99,9% das pessoas não lê, e aí não sabe que o pastor tá errado. Então leia para criticar o seu pastor. Olha só esse comentário aqui, ó. Minha igreja sempre foi muito contra o ensino superior. Por que será? Por N motivos que é difícil explicar por mensagem, mas daí te pergunto. Como se arruma um emprego digno hoje em dia, sem um conhecimento ou curso faculdade? Vou ficar na margem dos subempregos eternamente? É porque... Exatamente. Eu lembro que eu cheguei a ver, na época que eu estava na minha igreja, que existiam, dentro das universidades, existem essas iniciativas vingadores dentro do gospel, né? Que é os famosos Jocum. Eu esqueci outro nome Aliança aí. Bíblica Universitária, ABU, Exato. tem várias outras também. Tem Justo. uns grupos Porque, historicamente, sempre falava assim, ó. Quando o jovem entra na faculdade, ele esquece Deus. E quando eu era mais novo, eu ficava pensando assim, porra, o que rola na faculdade que as pessoas esquecem Deus? Quando eu tive a chance de conhecer como é que funciona uma faculdade, principalmente as públicas e federais, elas fazem uma coisa, gente, que isso aqui é o que choca todo mundo, ó. Elas te forçam a pensar. Elas te forçam a ter senso crítico. Fora que, obviamente, né? Você vive num contexto de periferia muitas vezes. Você chega na faculdade, você conhece gente de outras classes sociais, gente que valoriza o pensamento crítico, porque, querendo ou não, principalmente se você é de um contexto mais periférico, onde porque como é que é a vida de periferia? Você não responde seu pai, por exemplo, porque é essa coisa do respeito. Você não tem um tratamento... O seu senso crítico, ele não é respeitado. Você fala uma coisa em casa, foda-se. Você não viveu nada. Você é uma criança, você não viveu nada. Chega na faculdade, isso é o seu trabalho. O seu trabalho é ter pensamento crítico. As pessoas valorizam o pensamento crítico. É óbvio que você vai se apaixonar por esse ambiente. Eu lembro da primeira vez que a minha escola, a escola pública, levou a gente pra conhecer a faculdade. A gente tava na 8ª série, falaram assim, vamos pra universidade vocês conhecerem. E eu lembro que eu vi uma cena que me marcou. Tinha uma mina bonita, descolada, de tênis e all-star, jogando sinuca 10 horas da manhã na faculdade. E eu olhei e falei assim, meu Deus, eu estou num ambiente onde existem mulheres fodas, inteligentes, sim, e que fazem coisa normal. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, porra, eu lembro que eu falei, vou querer namorar uma universitária. Porque de onde eu vinha, as minas, ou elas eram muito chatinhas mesmo, e as que eram do ambiente gospel, essas é que era chata mesmo. Uma preocupação exagerada com a pureza, essa coisa toda, que, porra, não se converte na vida real muitas vezes, infelizmente. Então, porra, como é que o jovem chega na faculdade e ele não vai dar uma biruleibada? Fora as outras dorgas também, obviamente, né? Não. E nada melhor do que pra preservar a virgindade do que você tá na universidade, que não dá tempo de nada, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que... Exato. Fica aí a crítica à universidade que exige muito da gente. Porque, inclusive, até o que Jesus diz vai muito em antagonismo que os caras aplicam. Pra caralho, né? assim, e eu só entendi isso, e essa que é a merda, quando eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja que eu entendi o que era a mensagem de Jesus de fato, porque enquanto eu tava lá dentro era só dinheiro, não pode casamento gay, não pode usar isso, não pode assistir isso, não pode fazer isso, era só punição, Jesus só é um medo, punitivo. só culpa, tá ligado? É a parte que Jesus, de Jesus, que é foda, que, pô, quando Jesus fala lá de... dialogar, de conversar com todo mundo. Jesus fala assim, que ele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Esse bagulho é extremamente forte, Sim. e nenhum crente faz isso. Porque quando um crente ataca um gay, ele não tá se colocando no lugar desse gay. Ele não tá... Que é basicamente, essa frase, né, de Jesus, basicamente assim, tem empatia pelas pessoas, se coloca no lugar do próximo por um minuto, porque foi isso que aconteceu. Quando eu me coloquei no lugar da minha amiga por um minuto... Da lésbica, né? Eu falei assim, caralho, mano, que bagulho merda eu tava defendendo por aí, saca? Mesmo estando lá, essa parte já cortei, assim. Pra mim, na minha cabeça, já, tipo, foda-se, eu não acredito que o homossexual vai pro inferno, não.
Porque, membro da igreja. então você foi mais cristão do que quem deixa de ser cristão. Eu passei a ser uma pessoa mais cristã, de acordo com o que Cristo pregava de fato, quando eu saio da igreja. Mesmo. Eu só passei a olhar para minha volta e perceber assim que as coisas, passar a me preocupar e ter mais empatia com as coisas à minha volta quando eu saio da igreja. Porque quando eu tava você lá, sai da ganância, né? Sim, porque tu tá lá dentro, eles só falam pra tu assim, a salvação é individual. Todo mundo que é crente aí, até vocês como eu disse, vocês sabem que todos os pastores falam isso em todos os cultos. Salvação é individual. Isso Cara, todo dia o crente inventa um jeito de lavar as mãos sobre as questões da vida. Ah, isso aqui, como é que a gente resolve isso aqui? Não, isso aqui é desse jeito, não quero mais falar sobre isso, é salvação individual. É sempre assim. E se não gostou, ele pode até não te falar claramente. Vou te expulsar. Porque, até onde eu sei, a igreja evangélica no Brasil não tem um lance tipo a excomunhão que rolava ou rola na igreja católica. Mas existe outro jeito, o jeito velado, que é, se você tinha alguma coisa na igreja, se você fazia alguma coisa, se você cuidava de criança, tocava, eles vão te tirando desses rolês, vão te jogando cada vez mais profundo, e fica, obviamente, a olhos claros da igreja que você fez alguma coisa, porque na igreja é assim, ó. Se você tinha algum cargo e você parou de ter, algo aconteceu. E na cabeça da igreja, e obviamente, o pastor sempre vai meter uma pregação do tipo, tem irmãos aí? Do nada, vai meter uma dessa? E na cabeça do crente, se tu falar assim, ó, tem irmão caindo em pecado, qual é a primeira cena que ocorre na cabeça do crente? Ele nunca pensa que o irmão roubou, que o irmão matou alguém. Ele pensa que o irmão tá comendo alguém ou dando pra alguém. Exatamente. Eu encontrei o Thiago e o Vitucho, que eu trampo com o Thiago também, o cara também é do stand-up e tal. A gente se encontrou aleatoriamente não, porque eu fui tietar que recebi informações privilegiadas no podcast do Sim Pode Crer. Aí eu fui lá encontrar com eles e tal, conhecer, né? E aí o cara falou comigo, e aí, Bruno, a gente se conheceu, trocou ideia, eu sou um crente comunista. O cara falou, o quê? Não, é por incrível que pareça, isso existe e tal. Aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu fui saído da igreja, né? Ele falou, você fez o quê? Comeu alguém? Foi a primeira frase que eu ouvi. Tá vendo? Não foi isso. Foi, não, o que você comeu? Foi a primeira coisa que pensaram. Quer dizer, vê que realmente tá marcado na gente. Tá marcado na gente. Você já ouviu Já ouviu muita indiretinha de púlpito? Já, quando eu tava prestes a sair, eu fui literalmente, eu sofri uma mini perseguição, porque quando eu saí, a causa da minha saída foi muito doida, porque foi o seguinte, eu já escrevia blog na internet, e o que eu fazia quando eu escrevia blog? Eu aprendi, inclusive, lendo muito aquele blog, não sei se vocês conhecem esse blog, chat, aí ó, chamado Casal Sem Vergonha. Casal Sem Vergonha falava sobre relacionamento e sexualidade. Eu aprendi muito como escrever, vendo como eles escreviam. Eu falava, pô, esses caras escrevem legal. Acho que eu posso escrever algo nessa linha. Então, eu tinha um blog chamado O Diário de um Homem, onde eu escrevia sobre o meu ponto de vista sobre as coisas, né? E uma coisa que eu aprendi lendo esses caras eles tinham a manha de contar histórias que obviamente não eram deles, gente. Ninguém vive tanta coisa assim. Só que você escuta uma história aqui, outra ali, você faz um compilado, né? Então, eu fazia muita história de coisas que eu ouvia. Só que é tal história. Quando eu escrevia, eu não dizia, essa história não é sobre mim. Eu não achava que isso era irrelevante, eu só escrevia, né? E a galera gostava pra caramba. Quem conhecia falava, pô, isso aqui é legal. Eu lembro que nessa época eu conheci uma mina que depois eu fui descobrir que ela era produtora no SBT. Ela falava, pô, você escreve bem. A gente criou uma amizade de internet naquela época. E eu fiquei mal feliz. Eu falei, porra, cara, eu tô aqui no interior do Pará. Conheci alguém lá de São Paulo que trabalha numa empresa de televisão que falou que eu faço o que eu faço de uma maneira legal. De certo modo, eu até sabia que o que eu fazia era legal. Porque eu lembro que a primeira vez que eu li o Paulo Coelho, eu falei, porra, não é possível. Eu consigo escrever isso aqui. Esse cara que vendeu bilhões de livros, e não é uma crítica ao Paulo Coelho não, gente. Todo mundo que já leu o Paulo Coelho sabe que você lê e fala assim, porra, não tem muita coisa aqui, né? Você lê o Machado de Assis, que é muito melhor, você fala, porra, né? Aí, beleza. Eu falei, mano, eu consigo escrever. Então, o que aconteceu? Eu tinha escrito um texto falando sobre virgindade. Esse texto, sei lá por que diabos, como, chegou nos ouvidos da pastora da minha igreja. E a pastora da minha igreja é formada, ou era formada, em letras. E ela viu meu texto, cara, nunca me deu um like na vida, mas fez uma respostona em relação ao meu texto no Facebook. Ou seja, jogou pra galera. Aí eu fiquei, porra, mano, eu fiquei puto. Primeiro porque ela interpretava que aquilo era uma experiência minha. Eu em nenhum momento falei que fui eu. E aí, por que eu não perdoei? Cara, eu não perdoo. Porque ela não era uma... Quem conhece o universo gospel mais interior sabe que muitas vezes o seu líder religioso, ele não teve escola, porra, né? Ele não tem como interpretar você. Mas a bendita da pastora é formada em letras. Não dá, minha senhora. Beleza. Quando eu chego na igreja no dia seguinte, ela me chama sem perguntar nada. Ela só falou assim, ó, pare de escrever essas coisas. Eu falei, pronto, eu sou uma criança que agora...
Virei uma criança, fiquei puto. Aí eu fiquei muito puto, cara. Aí o que aconteceu? Eu fiquei puto, fiquei na minha. Porque, infelizmente, quando você tá no ambiente gospel, isso também é treinamento, tá? A gente é muito treinado a não confrontar nossas lideranças. Você é treinado a não fazer isso. Você vê as coisas e você fica... talvez mude, é meio que assim. Você não é incentivado a falar, tá errado isso aqui. Então eu fiquei meio assim. Só que eu fui me afastando. Eu falei, mano, eu vou me afastar porque senão eu vou tocar fogo nas coisas aqui. É o que aconteceu. Quando eu já tava prestes a sair, os caras que me conheciam falaram assim, pô, bicho, não sai não, tem um cara maneiro, a galera gosta de você. Eu, de certo modo, já pregava em rede de jovem, então a galera curtia mesmo. Eu sabia que eu fazia um bom trabalho. Aí os caras tinham aberto uma nova igrejinha, uma nova filial no outro bairro. Falou, vem aqui conhecer a gente, porra. E esse pastor de lá era muito gente boa, um cara gente boa até hoje. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, pô, os caras me receberam super bem e falaram assim, pô, o Fábio tá aqui, pô, o cara, né? E eu realmente era muito crente. Mano, aí eu fui visitar. Como eu fui visitar, os caras, e eu tocava na igreja, os caras falaram assim, pô, cara, lá não tinha banda ainda na época, falaram assim, você podia tocar pra gente aqui? Você tá aqui? Eu não tinha nem como dizer não, porque o cara falou isso no culto. Pô, você pode tocar aqui pra gente uma música aqui? Eu falei, na melhor das intenções, vou lá tocar. Toquei, foi maneiro e tal. A galera ficou super feliz, porque não tinha banda nenhuma, eu sabia tocar, toquei, ficou legal. Mano, no dia seguinte, esse pastor lá me mandou um recado por um terceiro, falando assim, cara, ele não te ligou, porque ele ficou sem graça de poder falar isso contigo. Entraram em contato com ele e pediram pra tirar você de qualquer coisa. Caraca! Eu falei, que bizarro, mano, os caras, bizarro pra cacete. Eu fiquei assim, mano, os caras foram realmente atrás de mim, assim, cara. Sim. E aí foi quando eu realmente, assim, me afastei. E aí, como na época eu já trabalhava com áudio e vídeo, o cara que cuidava, a igreja tem esse lance de ficar chamando tudo de ministério. O cara que tira do ministério do áudio e vídeo, ele era muito meu brother. E ele falou assim, mano, isso tá errado. E ele tentou, de certo modo, colocar panos quentes. Então ele ficava me chamando pros jobs, pros trabalhos da igreja. Eu ficava puto, eu falava, mano. Só que eu precisava trabalhar, né? Era um trabalho pago. Então o que acontecia? E aí isso só piorou, porque eu comecei a participar de eventos pra filmar que eu não participava. Então eu via a igreja que eu frequentava fazer evento pra mulheres. Que igrejas fazem isso. Campanhas de Ana, esse era o nome. E faziam isso no bairro rico da cidade e faziam isso no bairro pobre. Cobrando o mesmo valor. Na época era tipo R$80 por pessoa, R$100 por pessoa. Só que eu vi a diferença de tratamento, de preparação, de ambiente, tanto no bairro rico como no bairro pobre. Ou seja, pelo mesmo valor, eles davam um tratamento muito melhor no bairro rico do que davam no bairro pobre. Eu só fui ficando mais puto. É lógico. Mano, isso daí eu ficaria muito puto. Aí a última incursão que eu participei teve uma reunião das líderes, que são mulheres da igreja, com essa líder da igreja que eu frequentava, e me chamaram pra filmar. E aí uma das mulheres, que era uma mulher de um cara... que eles tinham muita grana, mas tinham muita grana porque o cara trabalhava pra cacete. Porque quando eu cheguei na igreja, eu trabalhava como padeiro. Então, dava 3 da manhã, tava eu na minha bike indo pra padaria. E eu encontrava esse cara na rua porque ele era açougueiro, ele tinha um açougue meio clandestino, uma coisa assim. E ele distribuía carne. Por conta disso, o cara ganhava muito dinheiro, né? Então eu encontrava ele na rua. Só que o cara trabalhava pra cacete, eu não posso falar nada. O maluco tava na rua na madrugada trabalhando. E aí essa mina chegou, uma reunião que era tipo 9, ela chegou 10. E eu escutei esta líder desceu o cacete nas mulheres, falando assim, ó, vocês estão chegando atrasados, vocês se viram, arruma uma babá aí pra vocês tem que estar aqui no horário certinho. Eu vi aquilo, eu falei, bicho, isso tá muito errado, mano. Tá muito errado. E aí foi nessa época que eu fui vendo, eu comecei a ver literalmente atrás das cortinas, eu fui vendo os pastores começar a alegar que tipo assim, ó, como a gente é líder de uma igreja próspera, a gente devia ganhar um dinheiro melhor aqui. Que aí eu fui vendo o Prolabore dele subindo, assim, de preço. Que aí a galera que andava, todo mundo num carro só, começou a cada um ter seu carro. E não era qualquer carro, né? Se vocês pegaram essa época, Honda Civic era carro de burguês safado. Então começou a andar de Honda Civic, passou mais um tempo, começou a andar de Land Rover. Então eu fui vendo essas coisas e falei, mano, esse negócio se perdeu aqui, cara. Virou aquilo que muita igreja é, que é um show de líder dizendo assim, fiquem perto de mim porque eu sou foda. Né? Olha como eu sou foda. E o ser foda é basicamente eu ostento riqueza nas coisas que eu visto. E quem não quiser também, foda-se. E todo o discurso vai ser sobre riqueza, vai ser sobre dinheiro. Ah, isso é capitalismo, mano. Sem dúvida. É engraçado que acho que 79% que você contou foi, nossa, dá match com a minha história. Com a diferença de que a minha era igreja em azul. É a mesma coisa, só que sabor morango. Porque é progressista. Então, em vez de falar sobre dinheiro, era ver comigo que a gente é mais liberal, a gente é mais bonzinho, a gente é mais direitos humanos, não sei o que lá, mas funcionava do mesmíssimo jeito. Mesmo bagulho. Aí complica, né? Que tristeza.
objetivo, tu esquecer do que tá à volta da tua vida, tá ligado? E eu era assim, eu falei, cara, essa salvação individual, o que é que eu tenho que ficar olhando, o que é que tá acontecendo no mundo, eu tenho que me preocupar em eu ser santo, eu não pecar pra eu ir pro céu, é isso. Quando eu saio, eu observo e falo, caralho, então, tipo, eu tava sendo negligente com um monte de coisa, tipo, olha quantos problemas tem aqui que a gente não se importa, eu não tava me importando, sabe? Quando eu saio da igreja, eu consigo ter essa visão. Que doido. E, ó, isso é verdade. Existe uma percepção geral da própria sociedade de que o crente ele não se importa com as coisas da vida mesmo, não. Eu lembro que quando eu saí da igreja que eu frequentava, que foi quando eu comecei a descobrir que a galera da mesma idade que eu, tava todo mundo se pegando, que eu não sabia. Mas por que eu não sabia? Como eu era muito crente, os caras não me contavam as histórias, porque falavam, não, pô, o Fábio é crente, pô. Fábio, sabe essa coisa que rola com crente que não, o cara é crente. Então eu nem ficava sabendo dos BO, porque na cabeça da galera, não vou contar esses pecados pro crente aqui, e na cabeça de todo mundo rola isso que o crente meio que tá alienado do mundo, ele não se importa, ele não quer saber. O que é um problema, porque se você não sabe dos problemas, como é que você faz alguma coisa? Como é que você pode ajudar de algum jeito? É foda, né? Doido, cara. Agora, assim, só pra entender, assim, como é que funcionam essas coisas da igreja. Você falou da Assembleia, tá? É a mais radical? A mais Cara, porrada? eu acho que das evangélicas, sim, eu acho que é a mais radical em relação à E você tem doutrina. números, assim, quantos brasileiros hoje? Não faço a menor ideia de é Assembleia, mas a muita Assembleia gente. é uma das maiores. 80% dos evangélicos são pentecostais. E sua maioria da Assembleia. Diz o pessoal que bate aí uns números bizarros de, né, milhões e tal. Mas Lembrando 80% que é pentecostal e a maioria Assembleia é Lembrando gente, que tem trocentas assembleias também, né? Também. Tem as grandes convenções e várias pequenas dissidências, vamos dizer assim. Fun fact. Meu bisavô é fundador da Assembleia de Deus Ortodoxa do Ipiranga, aqui em São Paulo. Olha que maluco. Olha aí. E você acha que as pessoas elas estão lá por uma coisa hereditária igual você? Ou você acha que as pessoas elas se tornam e por que se tornam? Também. Acho que O que você acha que faz o cara se tornar? Tem os 3 tipos de membro da igreja. Tem o que foi criado lá dentro, que era o meu caso, que nunca não teve nenhuma opção de escolher. Que é o cego, né? Que é o cego, que você só foi colocado lá e foda-se. E aí tem depois os crentes radicalzaço, que é os crentes que já foram da igreja numa época. Só que aí quando ficaram jovens, meteram o pé da igreja só pra beber, transar, fazer tudo que não fez. E aí acontece alguma merda na vida dessa pessoa, ela pensa, olha, é Deus me punindo. E volta pra igreja, e aí volta 10 mil vezes mais radical. Porra, isso aqui me deixa bolado, cara. O que eu conheço de gente que eu sei que saiu da igreja, fez e aconteceu, aí agora vai chegando aos 30 anos de idade, o cara é só post conservador na internet. Eu fico... Exatamente. Porra, o que aconteceu? Eu adorei, porque isso aí o Thiago fez uma leitura invertida daquela passagem lá que Jesus fala assim, o expulso o demônio, ele volta 7 vezes, não sei quantas vezes pior. Só que é o crente, você expulsa o crente da crentice, ele volta pior, mano. Nossa. Principalmente, sabe qual é o estereótipo mais terrível ultimamente, Bruno? É o brasileiro que vem de histórico de igreja, aí ele saiu, foi viver, aí chegou numa certa idade, ele foi pros Estados Unidos, e aí ele virou crente de novo lá. Meu irmão, esse é o pack do demônio, cara. O crente brasileiro nos Estados Unidos. Meu jovem. Aí já era. Ali é realmente a terra do demônio, aquele lugar, né? Não adianta. Aquele negócio é bizarro, gente. O que vem daí lá? Algo que preste que vem... É complicado, pô. Do que era antes. Saca? Uma punição de ter saído. Isso, e tem essa galera. E tem o pessoal que é só o pessoal que assim, quero ver de qual é, ficar aqui, tô de boa. Isso é só um clube social pra mim, não me importa com nada que acontece aqui dentro. Porque eu tenho um assim, achismo, que é aquela coisa assim, é muito louco. Você vê assim, o cara é ex-drogado. Sempre tem essa coisa da história do ex-drogado, o cara lá do Raimundos, né? Pô, tá aí, Bruno, uma coisa que eu acho que a galera leva pouco em consideração é que no mundo cada vez mais capitalista, onde tudo é pago, você não tem mais opções de socializar com ninguém de graça, a igreja, que de certo modo faz isso de graça, de certo modo, se tornou também um ambiente que ele é social. Eu lembro que eu vi uma vez no Instagram uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar, uma igreja dessas descoladas, acho que o nome era Igreja Red, se eu não me engano. Red mesmo, de vermelho em inglês. Red Pill. E a pessoa chegava, e aí ela chegava na porta, ela recebia uma pulseirinha tipo show. Isso num culto normal de domingo. Pulseirinha tipo show, e aí ela podia deixar sua criança com a sua pulseirinha tipo show numa das dezenas de salas de criança. E aí tinha aquele monte de... os obreiros da igreja, né? Era basicamente um monte de produtor com ponto no ouvido, falando câmbio pra lá, câmbio pra cá. E ela falando, ó, como é minha igreja é massa. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, mano, é um ambiente que, nesse sentido, pô,
quem tem família aí sabe que é. Quantas vezes a família quer simplesmente um lugar pra poder, assim, eu preciso ir pra algum canto, senão eu vou explodir, né? Onde eu vou deixar essa criança. Então, eu também acredito o crescimento das igrejas no Brasil muito esse fator aí também, cara. Eu posso fazer um merchan? Pode sim. Tem essa liberdade? Então tá. Por favor. Eu tenho um curso. Evangélicos e Política no Brasil, na Hotmart. E eu falo um pouquinho sobre esse processo aí, de como que as igrejas cresceram aqui nessa nossa terrinha. Eu vou fazer um contra-merchan, né? Porque no caso você seja membro do ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem um curso parecido que é Evangélicos do Brasil, História, Ideologia e Política. No meu eu só falo sobre política, lá eu dou uma ampliadinha. Mas tem uma parada que é assim, tipo, a partir dos anos 50, aqui no Brasil, a gente tem um processo de modernização muito violento, capitalista, tá ligado? Então a galera é expulsa do campo, que é o êxodo rural lá, a galera vai sendo massacrada, vai sendo tirada do campo. E vai vindo aos poucos. Vem primeiro o filho, mais velho, depois vem os 2, 3 filhos, depois vem o pai, vem a mãe, aí a família vai migrando, que é aquela parada que a gente já tem dos migrantes que vão chegando nas grandes cidades. Porque elas estão tendo, tá tendo indústria, tá tendo emprego, tá crescendo certos serviços, e no campo a galera tá sendo expulsa para latifúndio mesmo. Então, dá-lhe tacar terror. A partir da metade do século XX lá. E aí, com a ditadura militar, isso piora, porque consegue um processo de modernização capitalista agora ainda num estado autoritário. Então é muito acelerado o êxodo rural. Só que quando o Brasil, até metade do século XX, 90% está no interior, sei lá, um negócio assim, a grande rede nos interiores era de católicos. Então o cara tinha apoio na paróquia, ele tinha cuidado do padre, das festas, das quermesses, essa parada toda. Então tinha tempo de descanso, porque quem trampa no campo, tá ligado que você tem um limite de tempo de trabalho, que é o dia, mano. Assim, X horas, você já não tem mais o que fazer e nem como fazer numa pequena propriedade, ou mesmo você trabalhando na propriedade de alguém. Ainda mais quando você não tinha uma puta industrialização no campo. Então você tinha limite do trampo. E aí você tinha tempo pra festa, tempo pra trocar ideia, tempo pra fazer várias outras coisas que é tipo viver, né? Que é uma coisa importante. Na cidade você não tem esse tempo. Na cidade o teu trampo é de noite, é de dia, é serviço 24 horas, ainda mais na cidade grande, pá, é uma loucura. Então a galera vai chegando e vai morando na periferia, vai levantando os barracos, procurando serviço, não sei o que lá, e trabalhando loucamente, e sem tempo, e tal. E aí qual que é a tua rede de apoio? Você não tem, você não conhece seu vizinho, você não conhece sua vizinha, você vai criar ali do zero. Só que sabe quem tava nas periferias nesse período? Umas igrejas bem pequenininhas pentecostal, que era na casa e na garagem das pessoas, que eram as igrejas, em geral, Assembleias de Deus. Em São Paulo ainda tinha a Congregação Cristã do Brasil, que depois foi ampliando, que era uma igreja de operários. Então, tipo, são as duas maiores igrejas do país, a Congregação e a Assembleia. E elas cresceram à medida que a galera ia chegando aqui e não tinha com quem se relacionar. E as igrejas eram espaços de socialização. Arranjar emprego, visitar o cara, arranjar roupa, ensinar a ler e escrever. Meu avô, por parte do meu pai, aprendeu a ler e ler na Bíblia, tá ligado? Chegou na cidade, não sabe ler, não sabe escrever, e aí tinha uma doutrina de que se não lia a Bíblia é pro inferno. Então o pessoal tratou de salvar a vida dele, ensinou ele a ler minimamente, mas assim, já tendo filho, essa coisa toda. E aí ele botou os filhos, inclusive, na escola pública, matriculou para os filhos não ir pro inferno, que era para ler a Bíblia. E isso já muda radicalmente a relação da casa, porque até então as pessoas não eram alfabetizadas, minha gente. A escolarização universal no Brasil, jovens, é a partir dos anos 90. Antes não tinha para todo mundo. Era uma loucura, mano. Então, tipo, nesse processo, a igreja desempenhou um puta papel de relação social, tá ligado? De comunidade, juntar a galera, fazer sociedade. A partir dos anos 90, quando muda radicalmente a sociedade, com um novo tipo de serviço, neoliberalismo, redemocratização, a população já está em sua maioria nas cidades, não mais no campo, que você tem essa inversão. Mano, tá tudo montadinho para a igreja evangélica fazer assim, ó. E aí chega o televangelismo gringo, que é você fazer pregação de massa, em estádio, na TV, no rádio, essa parada toda. E isso, mano, imagina, você trampa o dia inteiro pegando busão, no carro, ou você é vigia, trabalha em algum serviço que você fica com o radinho ligado e o que mais tem é igreja pirata, rádio pirata de igreja. Você fica ouvindo, mano, é isso que tá te guiando, tá ligado? Aí você vai, começa a frequentar a igreja, põe os filhos, tá, não sei o que lá, aí os evangélicos começam a crescer exponencialmente a partir dos anos 90, mas a rede tá nesse processo aí. E especialmente porque oferece isso daí, que é laço de solidariedade, de comunidade, que você tá junto com a galera. O problema é que tem efeito negativo, submissão à autoridade, maluquice, conservadorismo, e as paradas que a gente tá vendo aí. O preço tá sendo cobrado agora. Exatamente. O Rodolfo, Sim. né, que, pô, o cara tava uma vida, o cara tatuado, não sei o que, de repente ele
sei lá, teve uma epifania, não sei o que que foi, e de repente ele fala, não, parei com tudo. Quem são essas pessoas? O que que você vê dessas pessoas? Ah, essas que... Então, Eu, essas são... Maurício do nada está na Assembleia de Deus. Ah, mas é complicado. Se tu não, A atriz pornô que tá... Vou te falar pra tu André que Surak. tipo assim, praticamente impossível você acontecer isso contigo, porque tu não teve um background religioso antes. A Vanessa Surak teve um background religioso antes, quando ela era mais nova. Então aquilo já fazia parte. E É quando quase entra como um sopro de volta, né? Quando entra num colapso da vida, acontece alguma merda, eu já era ateu há 2 anos, quando eu fui atropelado. Tava na minha fase ateu radical, quando eu fui atropelado. E assim que o carro bateu, eu quebrei a perna e o pé, né? Quando o carro bateu, eu olhei pra minha perna, assim, o bagulho tudo embaixo da perna, tudo torto. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça, assim, É porque eu durante uns saí da 30 igreja. segundos, foi: isso aí é porque tu saiu da igreja, olha a merda que aconteceu, saiu da igreja, Deus tá te punindo. E aí eu tive que Caralho, parar, tipo assim, o cara não prestou socorro, né? O bêbado meteu o pé e foi embora. Eu fiquei na calçada com o pé todo fudido, assim, tendo que conciliar minha mente, parar, irmão, calma, relaxa, você não é culpado, não é isso que tá acontecendo, calma, acidente acontece com qualquer pessoa, calma, não é, você tem que, porque, tipo, eu realmente fiquei impregnado, porque eu saí da igreja, não só pra, quero fazer as coisas que eu não fiz, porque eu já teria voltado se eu tivesse saído só por isso. No dia do atropelamento, por exemplo, é o dia que eu teria voltado Sim. se eu tivesse saído só É a por volta da sair. cocaína, talvez. É o cara que Sim, sim. cheira e, puta, tem que parar. Isso. Então, O pra ópio mim, do foi, povo. eu só... O ópio do povo. Uma vez eu ouvi alguém falar isso, cara, que era assim, o ser humano, diante de uma dificuldade, muitas vezes ele vai voltar pra sua tribo. E a tribo é isso, é aquele ambiente que, de certo modo, se vende como família. Quantas vezes eu conheci gente que tinha uma família desgraçada, literalmente assim, a pessoa sabia disso, mas diante de uma dificuldade, a pessoa se convencia de que aquela família tava lá pra ela, tava lá pra dar amor, e não tava. Depois o tempo voltou a provar que era só uma doideira da cabeça, mas o ser humano tem essa tendência a voltar pra sua tribo mesmo, Segurança, seja ela qual for. Segurança. Sensação de segurança. Tem algum controle aqui nesse bagulho. Eu não voltei por causa disso, porque eu saí, não só, eu falei, cara, eu não quero, porque como eu falei, eu não queria virar ateu, tá ligado? Aquilo fazia parte de minha crença, era importante. Quando eu percebo que eu não acreditava em mais nada, eu falei, cara, então eu tô sozinho no mundo, não tem nenhuma força olhando por mim pra me ajudar, nada, é desesperador, então eu não queria. Fazer salvação no individual. É individual, mas até que ponto também, né? Que louco isso, porque... Primeiro, acho que é interessante esse papo, assim, acho que deixando... Ninguém que tá sendo a favor de você largar a tua religião. O que eu acho é você ter a de verdade. liberdade... O que a gente tá falando é sobre liberdade de escolha. Sim. Tipo, você tem o direito de chegar e tomar uma decisão, porque ninguém pode chegar e imputar na tua cabeça o que é certo ou o que é errado. Sim. Essa é a minha visão de mundo Sim. também. Serve pra política, serve pra futebol, serve pro caralho. Tipo, o cara é de direita ou o cara é de esquerda, ou não que o cara é filha da puta, o cara é bom. É tipo, o cara escolheu, o cara tem a vivência dele, eu tenho a vivência. O cara quer ir pra igreja porque ele se sente confortável, e o cara se sente confortável também não indo pra igreja. O problema é quando você imputa uma parada no Sim, cara, que é o que você sofreu. Só consegui não voltar por causa disso, porque eu saí, assim, cara, eu vou escolher, vou ler a Bíblia inteira primeiro. Aí eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, que eu notei, que eu tô há 24 anos aqui, E não sei, seguindo um livro que tá sendo base de todas as decisões da minha vida, do que eu não faço e do que eu faço, e eu nunca li. Tipo, eu tô só ouvindo o que estão falando pra mim. Quando eu paro pra ler, eu fiquei tipo assim, não é possível que eu tava seguindo. Ô Bruno, será que existe um censo do percentual de crente que nunca leu a Bíblia? Cara, acho que não existe. Mas assim, se fosse fazer um levantamento, talvez rolasse uma mentira e o crente ia pecar. Mas em geral eu imagino que, cara, ninguém lê. Sabe por quê? Porque a dinâmica da igreja não é incentivar você a ler a Bíblia. Ela é monopólio da palavra, que é uma palavra que eu bato muito assim nos conteúdos que eu faço, que é o monopólio da palavra, que é o pastor fala. Ou o especialista, né? O cara faz teologia, o especialista do texto bíblico. E não é, mano. Inclusive porque na teologia é raro quem lê a Bíblia. Porque o cara estuda qualquer outra coisa, doutrina, repetição de qualquer coisa, não tem método, não tem nada. Então é monopólio da palavra, e quando não é monopólio da palavra, para quem tá ligado de igreja, seja escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, escola sabatina, tem um monte de nome para as escolas, ou culto de doutrina, tem um monte de coisa aí, que é você não ler a Bíblia. Você tem uma revistinha que te diz o que você vai ler da Bíblia, ou você tem um manualzinho, então você não tem liberdade de leitura do texto. Ela já vem ali mastigadinha, tá ligado? E aí é curioso porque o tipo de prática de leitura que a gente faz, que é a leitura popular da Bíblia, a leitura comunitária da Bíblia, tal, que é bastante crítica, é uma experiência muito bacana. Nem pra ser crente pra fazer isso, ao contrário. Quando a gente faz, a galera, tipo, mesmo quem é crente, quem já tá há muito tempo como religioso, fala, mano, eu tenho a sensação de que eu nunca li esse texto, e eu já li várias vezes. Falei, não, mas você nunca leu.
porque o que leu foi a voz que estava na sua cabeça, a imagem que estava aqui. Você nunca pegou o texto para ler. Então, assim, 99% não leu, e se leu, talvez não tenha lido também. Então, tipo, é muito difícil, porque você não tem acesso ao texto. Você tá sempre mediado pelo pastor, pela doutrina ou pela revistinha lá. E aí complica, mano. Complica pra caralho. Não tem espaço de debate. Pra quem não sabe, a igreja que eu frequentava tinha isso, e várias outras eu cheguei a ver, que é basicamente as leituras são, eles escolhem 1 ou 2 versículos, que eles colam ali no outro papel, e baseado nesses 2 versículos ou um versículo, ele desenvolve todo um estudo que a pessoa, muitas vezes, ela nem tem uma Bíblia mesmo. Tipo assim, ó, é só nesse livreto aqui, ó, tá aqui o livreto, estuda daqui e acredita. É real. Texto fora de contexto é pretexto. Pra você falar o que você quiser, né? Aí, tipo, aí já era, mano. Isso aqui minha vida inteira, porque Caralho, tem muito absurdo. Quantos por cento numa igreja tu acha que nunca leu a Bíblia? 99%, sem medo de estar sendo exagerado. Isso é muito Sem Fácil. exagerado. E eu sei que vai ter crente puta aí dizendo que é mentira, mas lá no fundo você sabe que, que a nem galera você leu isso aí. A galera lê trecho, é isso? Lê trecho ou lê o que o pastor, ouve só o que o pastor fala, tá ligado? Tipo assim, tem muita coisa na Bíblia que eu não fazia ideia que tava lá. Por exemplo, pouca gente, nem os crentes sabem disso. Poucos crentes sabem disso, que Judas morre de 2 maneiras diferentes na Bíblia. É mostrado a morte de Judas na Bíblia em 2 livros diferentes, e num livro ele morre de um jeito, no outro livro ele morre de outro jeito. Então, as contradições... Tem um final alternativo. Isso, estão lá. Eu só percebi quando deu lead, eu falei, uai, mano, mas eu não falei isso aqui, tipo, saca? Nem os caras leram, então? Não, nem os caras. Não fizeram revisão? Não, nada. E aí depois quando eu decido sair, além de ler a Bíblia, eu falei, tá, eu procurei outras religiões, porque eu não queria perder a fé. É desesperador pra quando tu cresce num ambiente de fé, você perder ela, tu fica sem nada, assim, tu fica, mano, e aí? Tipo, saca, sozinho no mundo, você não tem amigo. Tanto é que eu só passei a ter outra comunidade de pessoas na minha vida quando eu comecei a fazer comédia, que foi onde eu passei a ter outras pessoas pra conversar. Porque a comédia é meio uma igreja, vamos jogar real, assim. Sim, ela sim. acolhe, porque você, querendo ou não, você desabafa sobre coisas internas, Sim, e tem sim, gente pra que caralho. se conecta com você. A comédia é meio uma salvação da galera. Sim, assim. mas foi a minha, o que me fez ter esse questionamento ao ponto de, caralho, será que realmente tudo tá certo? Foi comédia. Tá, a pergunta, eu queria fazer uma pergunta sobre moderação, porque assim, entendi. Porra, odeio essa parada da Assembleia que eu não gostei e tal. Tu não chegou a pensar, será que eu estou na religião errada? Em vez de ir direto pro ateísmo? Chegou a passar... Não, então foi exatamente, eu não fui direto. Ah, tá. Tanto é que o ateísmo não aconteceu consciente, não foi o que... Mas aí, uma pergunta aí, Bruno, você já teve experiências com outras religiões? Não, eu tenho relações com outras religiões. Então, tipo, já frequentei cultos de outras religiões e tudo mais, porque eu parto de um espaço de diálogo interreligioso. Então, já fui no terreiro, já fui no centro espírita, já fui em missa, e direto acontece uma parada dessa. Mas são as paradas que, assim, é no diálogo interreligioso, tá ligado? Não é porque eu tive uma experiência lá. Eu fui como participante, troco uma ideia, sou amigo dos caras, amigo na camaradagem e tal. Mas não que eu tenha tido uma experiência. Minha experiência de fé foi propriamente evangélica, dentro desse ambiente aí religioso e tal. Mas, sendo muito sincero, cada um tem sua experiência, sua trajetória, a sua maneira. E aí a gente não... Eu acho que a fita é essa, entendeu? A galera quer achar que Deus só trabalha dentro do seu cantinho. E aí isso é bom porque o crente acha que ele tem poder sobre Deus. Porque já que ele tá do lado de Deus, Deus tá trampando com ele contra os outros, tá ligado? É, o Deus E da aí garrafinha. não deu, né? O meu pai me conta uma história que eu acho muito massa. Ele fala que quando ele era mais jovem, ele morava no interior do Maranhão, numa cidadezinha, se não me engano, chamada Codó. E ele fala que nessa época, o interior do Maranhão tem muito esse lance de terreiro e tal, porque, imagina, tem muito negro, então existe uma história africana herdada ali muito forte. E ele falava assim, cara, a gente ia muito em terreiro, por quê? Era o rolê social que tinha pra ir. Então, Sim. E o brasileiro tem muito isso, muito do nosso contato religioso, seja com religião evangélica, católica e as de matriz africana, vem muito isso mesmo, tipo assim, do ambiente que você tá, aquilo que você viu. Eu cresci na minha rua passando a festa do divino, né? Os caras passam, batendo tamborzinho, e entra na casa das pessoas e abençoa lá. Então, eu vi muito essas coisas. Quando eu fui trabalhar em TV, ainda mais, que é a TV local, que a TV local, ela inteligentemente cobre tudo quanto é evento religioso possível, né? Aí em troca da audiência, obviamente. Mas principalmente, eu moro no Pará, então você tem o Ciro de Nazaré, que é algo muito poderoso, muito grande. Então eu sempre enxerguei muito esses detalhes, assim. E acho que isso é uma coisa que
pouco se fala, porque no Brasil, o Brasil literalmente tem uma miscelânea de fé nesse sentido. Tanto que, até mesmo a religião evangélica, ela tem muito dessa, a simpatia gospel, né? Que é uma coisa que tá presente em todas as religiões, né? No gospel não é diferente. Né, e tem uma parada que é massa, assim, por exemplo, quando os pentecostais, que é a maioria dos evangélicos, é de onde eu venho também, né? Vem pro Brasil, eles vêm com gringos, são gringos que vêm pra cá. Só que são gringos pobres, não é o gringo rico, é o gringo pobre, operário, vem para trabalhar e tal, e vem fugindo das desgraceiras que tá na Europa, nos Estados Unidos, no começo do século XX, tá uma loucura. Chega aqui por volta de 1910, 1911, 1915, vai chegando umas migrações aí, inclusive dentro do projeto eugenista de branqueamento e canalha que foi feito, mas a galera vem nessa pegada, e vai chegando para ocupar uma terrinha ou trabalhar numa indústria e tal. E quando esses caras chegam, eles chegam com essa experiência do êxtase, falar em línguas, tem a mística, tem uma dança, tem o corpo que mexe, apesar da vestimenta em geral ser mais quadradona, tinha esse lance e tal. E eles vêm para cá achando que quem vai topar a brincadeira são branco de classe média. Só que o branco de classe média era católico tradicional, que não tem esse negócio de ficar dançando, falando em língua, esse fuzuê todo. Sabe quem curte? Preto, pobre de periferia, que tem uma outra matriz religiosa. Tipo, isso já dá um impulsionamento pro pentecostalismo do ponto de partida, tá ligado? Que aí tem dança, tem falar em língua, tem êxtase, tem mística, que é uma parada que outros ambientes não tem. Aí é por isso que a igreja pentecostal cresce muito, inclusive, e os reformados mais tradicionais, que são os caras mais quadradão, que nem palma bate no culto, não conseguem crescer. Porque, mano, é outra parada. A gente tem um outro shape teológico, religioso, outra parada aí, tá ligado? Quis parar de acreditar, não. Eu percebi que meu cérebro meio que entendeu que nada existia e sozinho rolou, assim. Mas eu procurei outras coisas, procurei outras igrejas, fui em Sara Nossa Terra, fui em Igreja Batista. Você chegou a gostar de alguma? Vocês Nenhum, porque não vai, mano, não vai. Depois que tu perde a fé, mesmo pelos motivos certos, sem ser só pra sair e fazer as coisas, lendo, estudando as coisas. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Hoje acontece muito menos, mas assim que eu saí da igreja que eu frequentava, eu recebia convite pra cacete de tudo quanto é outras igrejas descoladas. Porque a galera me conhecia, sabia que eu era gente boa e tal. E eu vou falar pra vocês, gente, é difícil mesmo, ó. Não vai. Você olha e você vê os mesmos padrões acontecendo. Você olha e fala, eu já passei por isso, eu não quero mais. E não só a igreja, tá? Qualquer outra parada coletiva, você olha e você começa, você viu a Matrix, literalmente, você começa a olhar e falar, não, de novo, tá acontecendo outra vez. Não, mano, se liga, eu tive ano passado ganhei uma bolsa de estudo pra ficar 20 dias na Malásia, na caixa prego, e é um país muçulmano, mas que tem muito budista e muito hindu. E aí, mano, eu aproveitava qualquer janelinha que eu tinha pra ir futucar tudo, então eu fui tudo que até templo que você imaginar, de tudo que aconteceu, que eu queria conhecer tudo. E aí, aqui no Brasil, eu tinha a sensação de que, tipo, o budista, o hindu, a galera é tudo muito menos ligada a essas paradas de controle religioso, né? De ter uma doutrina e tal. E de cobrar valores para você fazer as paradas. Aí eu cheguei lá, fui num templo muito louco, que eu tinha que subir não sei quantos 1000 degraus para chegar num lugar alto pra caceta. Aí a gente chegou lá, aí eu entrei e falei, mano, que da hora. Aí o mano com a vendinha aqui pra vender as bugigangas, o outro com não sei o que pra poder pegar o passe, tinha que pagar não sei quanto. O outro... Mas não é que fica difícil mesmo, a gente não consegue mais desver, tá ligado? Não consegue. Não dá. Coisas tentando entender, não vai, mano. Então eu faço uma pergunta, assim, você que é um cara, porra, ambicioso no sentido de você é um comediante, tá fazendo o seu especial de comédia, tá crescendo na carreira, como é que é perder fé? Ou que fé nova que você tem pra te motivar? Sim. Cara, a fé nova que eu tenho agora, na verdade, é em que dá pra mudar. Que por mais radical, por mais que você tenha uma vida lá dentro, toda fodida, que tá te fazendo mal, porque eu não quero tirar da igreja quem tá fazendo bem pra tu, irmão. Só não seja cuzão. Tá claro, só pra todo mundo, aliás. É só isso. O crossfiteiro também. Mas tem muita gente lá, pô, tem muito adolescente homossexual, jovem, trans na igreja, que tá lá se fudendo mentalmente todos os dias mesmo, assim, que a gente não tá passando na pele, a gente não tá ligado. Eu entendo porque eu passei por um pouco. Sim. E mesmo eu sendo hétero, eu sofri pra caralho lá dentro, assim, de trauma mental. Imagina pra quem... Que tipo, assim, eu quero entender. Cara, assim. por exemplo, em questão de relacionamento, por exemplo. Tipo, é muito difícil pra mim me relacionar com alguém sempre, porque... Hoje? Até hoje, assim. Porque você traz muita bagagem, porque eu não tive experiência de um relacionamento social. normal e social. Entendi. E você não teve uma social do tipo, como eu tive, por exemplo, de lidar com diferentes. Você estava dentro de uma bolha, então você só se comunicava de um jeito mais até submisso, talvez? Sim, pra caralho. Eu acho que quem
quem estava na fase de começar relacionamentos dentro de uma igreja, realmente tem uma dificuldade. Porque, afinal de contas, olha, eu peguei o início do movimento, eu escolhi esperar, meu amigo. Eu peguei o início desta febre desgravada, onde eu vi os papos e eu já... Cara, eu lembro que eu já discordava. Eu lembro que tinha amigas que falavam assim... Porque, obviamente, também tem um romantismo, graças ao capitalismo, né? Existe um romantismo na sociedade. E eu lembro que as amigas falavam assim... Pô, o Escolha Esperar é maneiro. Você não acha, Fábio? Eu falava, não acho, não. Eu acho que Escolha Esperar é um negócio pra adolescente, mano. Acho que ele não contempla um adulto. Mas a galera ficava, não, mas... Não. Eu lembro que a gente leu em um desses retiros de carnaval, a gente leu um livro... Pô, aquilo devia ser um Twitter impresso. Que o título do livro era Namoro de Biscoito, esse era o nome. E ele fazia basicamente uma analogia de que namorar, se pegar, transar antes do casamento era como comer biscoito antes do almoço. Quando chegasse na hora do almoço, você não estaria com tanta fome assim, tá? E aí ele dava uns testemunhos de, por exemplo, gente que tinha vida sexual ativa antes de ir pra igreja, e aí quando foi pra igreja e casou com a irmã que era virgem, esse casamento não durou porque o cara tinha desejo por práticas sexuais que ele tinha vivido, mas que aquela irmã não podia corresponder, então aquele era um problema. Eu lembro que eu li aquilo e ficava pensando, mas que cara cuzão também, ele espera isso? Exatamente. Que relacionamento merda é esse? Eu já tinha esse pensamento crítico, eu fiquei, meu Deus, que sofrimentinho. E aí a verdade é que o Escolhi Esperar, ele servia pra basicamente uma coisa, pra romantizar algo que já é romantizado dentro da igreja, que é o relacionamento. Igreja evangélica, meu irmão, faz um esforço pra casar as pessoas. Quantas vezes eu vi final de culto que o pastor parava assim, atenção jovens, para aí todo mundo, jovem antes de ir embora. Levanta a mão quem é solteiro, todo mundo inocentemente levantava a mão. Vem aqui que eu vou orar por vocês, por um relacionamento. Você, do nada, mano. Não, mas, mano, tem um lance que é embaçado, porque a parada sexual, ou do lance de afeto, não vou nem falar sexual, o lance de afetos, de carinho, de amor, você reger isso sobre uma pessoa, é o que te dá mais poder de controle sobre essa pessoa. Porque é inevitável que você tenha carinho pelas pessoas, que você tenha afeto, que você queira estar junto. Nós somos seres sociais, meu Deus do céu, comunitário, gregário, a gente precisa de gente. Então a gente quer amar, a gente quer ser cuidado, a gente quer reconhecimento, e nisso você tem troca de afetos, de todos os tipos, não estamos falando só sexual, de todos os tipos. Só que quando você tem regramento para te cercear nesse âmbito, você só pode jogar e desaguar todos esses seus afetos de um tipo específico de pessoa e de grupo. Então essa parada te vincula e te deixa preso ali, tá ligado? Eu aprendi isso com um cara que era o Milton Schwantz, que ele era um maluco muito firmeza, luterano, o professor luterano, tal, que ele fazia uns estudos muito massas sobre o livro de Cantares, tá ligado? Que é um livro pornô da Bíblia. Exatamente. Literalmente, é um livro pornô, sexualizado, sexual, exato, que era para ter essa função maravilhosa, mas o pessoal não sabe ler, e é proibido de ler, na real, é proibido de ler dessa maneira. E aí ele falava, cara, se você não tem, onde você não tem liberdade de afeto e de carinho, você não tem liberdade de pensar, porque você tá sempre gastando toda a sua energia de vigia para controlar seu corpo. Então, tipo, tua atenção tá tão focada que você não se permite vivenciar, experimentar, viver, tá ligado? E aí, ó, eu tenho até um testemunho sobre isso. Atenção, igreja. Tenho um testemunho sobre isso. Atenção! Atenção. Eu passei tanto tempo preocupado em, tipo assim, ó, porque eu era tão preocupante dentro desse ambiente do Escolhi Esperar que você não pudesse trocar afetos, que eu me treinei psicologicamente eu fiz um esforço pra... Eu jamais vou ter uma ereção aqui perto de uma irmã. Então, eu me treinei tanto que eu passei um período da minha vida que eu realmente não tinha mais ereção, não. Tipo assim, eu podia estar afim da minha, não ficava de pau duraço nem fudendo, porque eu tava tão treinado naquela, tipo assim, pô, tô aqui no ambiente gospel aqui, vai que eu abraço a mina de um jeito diferente aqui, dá um pau duraço do nada, não vai rolar. Isso só foi ser tratado com terapia. Porque eu fiquei assim, cara, acho que eu me treinei demais nesse negócio. Cara, eu me treinei... Não, mas é isso mesmo, a gente se aprende a se violentar, né? A gente se violenta, porque o lance não é você sair e tal e ser um maluco doido, mas o lance é você saber lidar com seus afetos, com seus carinhos, com a sua libido, essa parada toda. O meu negócio foi de suprimir libido também. Só que não necessariamente da preocupação do pau duraço, mas da preocupação de relação. Então eu tinha dificuldade de me relacionar com mulheres pela preocupação de se surgir um afeto aqui que eu não queria ter. Ou que eu não queria que rolasse da gente estar junto, tá ligado? Então eu tive muita dificuldade, Bruno, nesse processo também. Dá-lhe terapia, minha gente. Isso que você falou, quando eu tava já saindo, o Escolhi Esperar, ele foi para um novo patamar, que era o lance da... Não sei se você já ouviu esse termo, chamavam de defraudação emocional. Que era o seguinte... Não, essa aí é novidade. Você não deveria
dar nenhum pé de esperança pra alguém que você não tivesse a pretensão de ter uma vida com ele. Eu li aquilo e falava, caralho, mano, como é que você flerta? Eu sei lá se essa pessoa não é um maluco, como é que eu vou chegar aqui? Eu vi esse troço, cara. Não, mas isso é doideira, mas assim, inconscientemente não. Dada essa relação, eu criei esse bloqueio, tanto que é meu jeito de falar e de dialogar, ele é um jeito que eu sei, eu conscientemente sei, que eu só consigo me comunicar majoritariamente com homens. Eu tenho dificuldade de ter um jeito de falar, de me portar, que seja mais afetivo, seja mais carinhoso, seja menos, tipo, dentro do padrão, sabe, seco. Você, eu não sei me relacionar, assim, eu tenho muita dificuldade. Tanto que é curioso, eu tive que tratar isso em terapia até umas horas, assim. Até hoje eu tenho o conceito, vou sacar, cara, tem dificuldade de trocar ideia com mina. Tem dificuldade de trocar ideia numa boa, assim, dificuldade. Olha esse comentário aqui do chat. Crente não faz sexo casual, só ranqueado e competitivo. Justo. Não, o pior pra mim é aqueles ambientes que ainda você tem que pedir permissão pro pastor pra chegar junto de alguém, tá ligado? Aí, pra mim, é um grau de... que é, pô, aí é um bagulho... Mano, não. Aí vou te falar. Eu estava lá quando começou a acontecer na minha igreja e eu nunca dei essa moral. Eu via pastores ofendidos porque fulano quer entrar num relacionamento e aí no Escolhi Esperar você tinha que orar com a pessoa antes. Então, o Escolhi Esperar era o seguinte, ó, gente, ó. Imagina que você encontrou lá uma mina, vocês acham que vai rolar alguma coisa. Vocês tinham que ir com o líder lá, com o pastor, falar assim, ó, tamo afim de alguma coisa aqui. E aí vocês deviam orar separados por 3 meses. Se depois de 3 meses ainda tivesse alguma atração, aí vocês podiam começar o namoro, que era namoro assim, o namoro institucional. Não tinha, teoricamente não deveria ter beijo nem nada. Vocês estamos namorando aqui agora. Poxa, o que eu vi de minas que entraram nessa e não resistiram uma semana, mano. E depois foram ficar com o cara amargo. Porque, ó, gente, entenda uma coisa. Sério, em igreja, pra cada pessoa muito crente que rola, vai ter sempre o filho do pastor, um primo do pastor, que vai comer todo mundo. Porque ele não vai respeitar essa história, vai chegar nas minas com papinho e vai comer todo mundo. Não é que eu tava, tinha isso também. Então, essas minas que tentavam, a maioria não durava 2 meses nessa brincadeira. Pensava que não, aquele relacionamento que teoricamente ia acontecer já não tava mais acontecendo porque a mina já tinha ficado com outro cara, aquela coisa toda. Mano. Não, é doideira, cara. Isso faz, e o que eu acho mal. triste, isso é que eu acho triste, porque os líderes sabem que essas coisas acontecem e eles mentem na cara dura pra galera mais incauta, que não tem noção, até inocente, fala, não, assim funciona. Não funciona, mano. Se você olhar no passado de muito líder de igreja, esses caras comeram a família um dos outros inteira, bicho. Aí hoje não é pro passado, não. Aí hoje estão aí falando que, ó, não, nós somos da fé aqui, ó, nós seguimos preceitos. Porra, aqui no exemplo do crente que vai para os Estados Unidos, porra, eu conheci gente que foi para os Estados Unidos, que aqui no Brasil, o cara foi acusado de crimes pela polícia, crimes sérios, e tá hoje nos Estados Unidos falando sobre como ele cria os filhos de maneira, que ele sempre foi um exemplo na família. Eu olho e falo, irmão... Desculpa. Não dá, mano, não dá. Não, é muito doido, porque o exemplo do maluco, se você descobre uma doideira, né, porque sempre essa hipocrisia, ela é profunda. E aí, eu fui líder de adolescente e líder de jovem por um tempo. O de jovem logo me quitaram. O de adolescente foi por bastante tempo. Que foi uma insanidade também, não deveriam ter feito isso comigo. Exatamente porque é uma responsabilidade muito grande. E aí você tem que lidar com a galera, com a molecada e tal, não sei o que lá. E, mano, cada história bizarra que você vai ouvindo, umas paradas que você vai vivenciando, que te liga gatilho do quando você era adolescente, essa parada toda, né? E você fala, mano, isso aqui é insano. Aí você olha para o exemplo dos pastores, dali a 1 mês, 2 meses, alguém pegou a mulher de alguém, o outro pegou não sei quem, blá, blá, e aí você descobre um monte de cagada da liderança, e você fala, e vocês querem reger em cima desses moleque? Tanto sacanagem comigo. E aí, tipo, é embaçado. E aí o que o Thiago falou, imagina, isso que a gente tá falando aqui numa relação heteronormativa. Sim. Imagine, né? O salto para aquele mundinho que nem é o nosso. O grau de violência, minha gente, é bizarro, pô. Porra, a última reunião que eu participei como liderança da minha igreja, eu já tava correndo assim, foi literalmente assim, ó, acabou o culto, pastor, reunião de emergência. Eu falei, nossa, aconteceu, sei lá, aconteceu um crime aqui. A preocupação era, estou ouvindo falar que tá aparecendo muito gay na igreja. Então nós temos que ficar ligados nisso aqui pra proteger o nome. E eu lembro que eu fiquei já revoltado, que eu falei assim, mano, vocês estão querendo proteger o nome da igreja? Nossa, mano. E fora que, na igreja que eu frequentava, existiam, na minha época, 3 caras dos jovens, 3 ou 4 caras no máximo, que a gente fazia acontecer na igreja. Tudo que a gente fazia ficava bom.
A gente fazia umas peças legais, a gente fazia. Quando a gente pegava, ficava legal. Eu era um desses caras. E eu não falo isso pra exibir, não, cara. Tinha diferença, mano. Tinha diferença. Eu lembro de uma vez que eu fiz um culto puto, porque do nada era um culto de jovens. Chegou o pastor e sua patotinha de puxa-sacos falando assim: viemos fiscalizar a igreja porque estão falando que o culto de jovens é só oba-oba, como diz os velhos, né? Aí eu fiquei puto aquilo. Eu falei, mano, isso é mentira. Eu lembro que nesse dia eu preguei na força do ódio. Sabe quando você pega na força do ódio? Peguei na força do ódio. Aí quando foi na hora do apelo, geralmente eles não deixavam a gente, que eram os novos pregadores, fazer apelo por N motivos. Só que nesse dia, o cara que tava lá no comando falou assim: bicho, faz o apelo aí. Eu falei: ah, não, pô, agora, eu não tava pronto pra isso. Mas fiz. Na melhor das intenções, com o cu na mão, mano. Nesse dia se converteu assim umas 24 pessoas. Eu não esqueço nunca do número. Eu falei: caralho. Aí eu lembro que eu desci pós-culto, cheguei lá nos velhos que tava lá fora e falei assim: ô, deixa eu te falar, 24 pessoas, tá aí, toma essa. Eu fui a forra naquele dia. Mas, dentro desses 4 caras jovens que faziam acontecer dentro da igreja entre os jovens, um deles, cara, ele pode morrer sem assumir, mas esse cara é claramente gay. Claramente, assim. O cara é bonito, fala bem, sociável. Mano, não tem o que falar. Eu compreendo que ele vive uma luta nesse sentido, porque o cara tá num universo gospel, cara. Eu entendo que é uma luta pro cara, isso tudo. Mas o cara é gente boa. E falar aquilo na frente desse cara, pra mim é uma covardia, mano. Porque, tipo assim, tu tá ignorando o cara. É como tu falar pra alguém que tem dificuldade com algo, falar assim: os bêbados são tudo fodidos aqui na igreja, hein? Tem que ficar ligado. Eu olhei pra aquilo e falei: mano, isso aqui é temerário, isso aqui é de uma insensibilidade sem tamanho. Então quando eu vi aquilo, eu fiquei putaço. Eu falei: mano, isso aqui tá errado pra cacete. Enfim, dramas da vida. Só os revoltados online. Bora! Você se tornou um cara inseguro, provavelmente. Muito tímido, era extremamente tímido, assim, muito. Eu não falava em público. Eu reprovei matéria em faculdade porque eu não falava em público. Saca? Então cara, eu comecei a fazer stand-up porque me botaram muita pressão pra fazer, meus amigos, que também estavam fazendo na época. Falaram: não, tem que fazer, mano, tu escreve um negócio engraçado lá, tal, vamos. E me botaram pilha. Eu só fiz porque eu enchi a cara de cachaça e fiz meio naquele ponto da embriaguez que você tá felizão. Sim. Aí eu consegui fazer. Mas... Pra hoje, quando você faz de teatro, outro... Acho que o nosso caso é o contrário, né, Chocolate? Era o de quem já tava falando muitos. Zero timidez. Eu até volto, sempre que eu posso, eu penso assim: cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria saído da igreja como eu saí. Eu acho que eu teria tocado fogo nas coisas antes. Porque eu acho que tem verdades que as igrejas precisam ouvir, mano. Tem, né? Então, o meu problema foi que eu falei umas verdades que a igreja precisava ouvir. Mas, além disso, agora, eu sou muito grato a esse espaço. Isso a igreja me ajudou muito a ter, por causa dessa parada de comunidade e tal, mas ela abriu uma parada que eu não teria se dependesse do mercado. E é bom sempre destacar, porque o pessoal só fala do Estado, mas vamos lembrar que o mercado não aproveita esse mar de oportunidades, que é um espaço sem Estado, que é a periferia. Ninguém está aproveitando esse espaço, mas sem Estado, onde nem o Estado nem o mercado chegava, pude fazer teatro. E com um mano que nem era de igreja, mas ele tava ajudando uma trupe lá porque tinha uma mina que fazia teatro, e aí pude fazer teatro. Aprendi a tocar violão, aprendi a cantar, aprendi a falar em público. Tá ligado? Essas paradas te ajudam pra caramba, mano. Esse recurso social, só classe média tem, aprendendo com seu pai, na escola, tem um treinamento pro bagulho. Na igreja você aprende quase por osmose, dependendo como você estiver no espaço. Isso eu não posso negar. Eu aprendi, graças a esse ambiente gospel, eu aprendi a falar em público. Definitivamente, assim. Eu tive a chance de treinar falar em público. Tive a chance de construir o falar em público. Tive a chance de aprender a tocar instrumento. Eu tive a chance, inclusive, de aprender a tocar instrumento com músicos, cara, de nível de banda, assim, caras realmente foda, que tu olha e fala: caramba. Aprendi um brother que eu tinha na época, que ele já fazia pequenas produções musicais em casa. Tudo que eu aprendi, de certo modo, de programas nesse sentido, foi com esse cara, tive as noções básicas. Então, de fato, é um ambiente... Eu lembro que uma vez eu cheguei a falar isso na própria igreja. Eu falei assim: ó, pra todos os efeitos, gente, eu não posso negar que eu aprendi, tive a chance de aprender muito disso aqui dentro. Só que hoje eu vejo claramente que não era literalmente por culpa da igreja, porque os pastores acham que se deve a eles, né? Mas pelo fato de você estar numa sociedade, numa comunidade que tem a possibilidade disso acontecer. Isso, felizmente, infelizmente, é verdade. Eu acho que a gente, muitas vezes, perde a oportunidade dentro da periferia de criar esses lugares que não são só igrejas, para que as pessoas tenham a chance de desenvolver conversa, falar, trocar ideia, aprender uma coisa, fazer um teatro, que é uma coisa que eu percebo que no passado, de certo modo, existia, porque tinha associação de moradores e coisas do tipo, que hoje literalmente não existe mais, mano. Ou é igreja ou nada.
Os projetos sociais antes, eles tinham mais espaço para poder atuar, até certo apoio mesmo de uns grupos e tal. Hoje não tem tanto. Se a gente pegar os rappers que a gente gosta, muita gente que veio da periferia, artista que a gente gosta e tal, não sei o que lá, seja atriz, seja ator, seja sei lá o que tá fazendo, vieram de espaços que deram essa possibilidade, tá ligado? Eu gosto muito de ouvir a história do João Pimenta, por exemplo, que ele sempre conta essa fita, de como um projeto social de teatro relativamente tosco abriu para ele um universo que não teria, mano. E aí isso é muito massa. E se a gente não se liga nisso, a gente dá espaço para a igreja. E aí é por isso que hoje, assim, por exemplo, a galera pergunta, você vai na igreja ainda? Vou. Voltei esse ano a frequentar com mais assiduidade, não a igreja que eu era, outra, que ninguém faz ideia de quem eu seja, graças a Deus. E aí eu chego lá, frequento, participo, tal, não sei o que lá, tenho meu momento, volto para minha casa. E aí a galera fala, mas você não acha que a igreja tem que mudar? Eu falei, não, eu acho que o mundo tem que mudar. E um dos lugares que você pode utilizar é a igreja para mudar as coisas. É por meio da igreja você mudar as coisas. E não querer mudar a igreja. Porque parte da galera progressista crente quer mudar a igreja. Eu falei, não, mano, tem que mudar o mundo. Porque se você só mudar a igreja, ela continua a mesma estrutura de condomínio, tá ligado? Aqui você tem a sua escola, aqui você tem a sua piscina, aqui você tem segurança, aqui e o resto. Direito de saúde para todo mundo, direito de escola para todo mundo, segurança para todo mundo, divertimento para todo mundo, cultura para todo mundo. Esses direitos, eles vão ficar cercados dentro da igreja? Não, mano, é para todo mundo. Então, por isso que tem que ser uma luta popular, comunitária e tudo mais, que quanto mais a gente puder ampliar esses espaços que não estão na mão de igreja, na mão só do projeto social, que não, enfim, financiamento mesmo. Uhum. Cultura para todo mundo, ter ambiente de lazer para todo mundo. Aqui atrás de casa tem um pancadão. Toda sexta-feira, começa meia-noite, vai até as 4h30, 5 da manhã, tralando, que treme a vidro de casa. Aí uma vez na reunião de moradores, a galera comentou assim, mas tem que acabar com o pancadão. Eu falei, gente, atrapalha pra caramba, eu também acho que não deveria, inclusive a própria comunidade tem suas tretas por causa do pancadão. Mas aqui não tem show do Djavan, tá ligado? Aqui não tem show de uma outra banda que vem aqui pra ter divertimento, mano. É o que tá tendo. Aqui, qualquer coisa que você vai fazer vai custar. Não tem show aqui na quebrada. Não tem show. Não tem espaço para você fazer essas paradas. Então, o que a galera tá podendo se divertir é na sexta-feira à noite, e ainda bem que é só na sexta, porque poderia ser sábado, poderia ser domingo, é só da sexta para sábado, e a galera tá tendo seu divertimento. Eu também acho que a gente tem que fazer uma parada, mas então a gente tem que lutar junto com a galera para ter espaço de divertimento digno para você curtir, para você fazer as paradas. E essa é a racionalidade que quem entra na igreja perde, porque você se acostuma com a parada do condomínio. O cara vai ter trampo, vai ter comunidade se ele vier para cá. Então você converte o humano e ele vem para cá. E não é a gente querer lutar pelo bem comum. Tá? Então isso é uma parada que é importante pensar. 1.000 pessoas. Sim. Te mexe algumas coisas assim ainda? Não, hoje não me Você afeta já tá desse ponto, assim. E nisso não, assim, a timidez... Porque você... não. Mas em algumas coisas sim, Por exemplo, não consigo usar sunga, por exemplo. Maravilhoso, do nada. Mas daí eu também não. Aí eu acho que até tinha que ser abolido. Também não. Palhaçada. Tem coisas que a religião fez. Mas sunga não tá fora de moda mais não, sei lá. Eu acho que Deus sunga, queira que fique. Eu acho que sunga e calça branca é só pra gente que é muito gostoso, mano. Se você não tem uma gostosura o tempo todo aí, você tem que... Nem gostosura e nada de relevante pra poder usar qualquer peça desse tipo. Deixa A religião tem razão. Parabéns pra igreja. Mas eu, como uma pessoa que malha bastante glúteo, né? Entendi. Eu gostaria muito de estar usando sunga na praia. Mas não consigo, porque a gente ia pra passeio da igreja, você tinha que entrar na piscina de camiseta e... Ou calça tactel, né? Ou então, tipo... Se você... Fala pra vocês, eu ainda tenho muito amigo que faz parte de igreja evangélica aí, as igrejas descoladas. E eu fico triste toda vez que eu vejo as minas que eu conheço indo pra passeio da igreja, tendo que banhar de short jeans nas piscinas e nas cachoeiras. Eu olho e fico com dó, mano. Eu olho e fico, porra, mano. É pecado isso aí. Isso aí é pecado, porque a menina não pode estar à vontade. Os moleques então, são tudo canalha, então, pelo jeito, porque não consegue ter uma relação minimamente saudável. Exatamente. Gente, mas é muita repressão, não dá não. Porra, cara, de short jeans eu acho, porra, caramba, short jeans, caramba, bicho. Se eu fosse adolescente, você até... Deus está triste com as minas tendo que tomar banho de short jeans. Podia usar uma bermuda, uma regata e tal, mas não podia mostrar. Então você meio que cresce, tipo, meio que... Eu quero entrar nos detalhes que eu nunca imaginei, assim, como é que é o universo da galera, assim, tipo assim, o que é o universo do jovem, sei lá, contemporâneo? O cara fica no Instagram, aí o cara segue a menina do OnlyFans, sei lá, qualquer merda. Sim.
sabe? O cara vê Não filme. sei como é atualmente. Sim, mas Porque eu não peguei, mas na minha época era. que era o Chaves que se assistia, sei lá. Aí tem essa também, nem tudo você podia assistir. É isso que eu queria saber. Muito desenho eu assistia escondido. Tipo, Dragon Ball, eu assistia com o dedo aqui no botão de desligar. Mas o Dragon Ball também não ajudava, né? Tipo, o Mr. Satan também não ajudava os crentes. Inclusive, Demônios! não podemos ignorar que a culpa desta merda também é do senhor Gilberto Barros, com aquele fatídico programa Sabadaço, criticando aí Yu-Gi-Oh!, Pokémon e tal. Não, sabe o que é pior? É que o Gilberto Barros, ele realmente é aquilo ali, cara. Ele realmente pensa isso. Uma vez o Cid do Não Salvo levou ele há muitos anos atrás lá no Não Ovo. Na época áurea do Não Ovo. Mano, o Cid teve que censurar várias partes. Ele falava, meu Deus, corta essa parte, corta essa parte. Então você imagina o que a cabeça desse doido pensa. Já porque Tipo pornô. Se eu ouvir alguém entrar aqui, ó, desligar Por que, que o e Dragon acabou. Ball era tão proibido? Porque o Dragon Ball também eu até entendo, porque os filhos Aí, da ó. puta da Globo não traduziram o nome do personagem para o por isso. português. Deixaram a porra do Mr. Satan. Ah. Não tem como. Mas você eu explicar entendo. Pera aí. Eu vou justificar a Globo. Tava escrito na porra da roupa do maluco Satã, mano. Exato. Aí você dificulta o trabalho de você criar uma tradução e tá escrito outro bagulho. Aí como é que você faz? A minha Peraí, mãe abre que a veio pausa. lá do interior. Eu venho num segundo pra fazer um xixi. Eu tô precisando. 2 segundinhos. Vai Já lá, volto. vai lá. Foi mal. Atrapalhando o corte. Mas, ó, galera, a parte do Satã, eu até tava vendo esses dias no Nerdcast, que eles fizeram especial do Dragon Ball, graças em homenagem à morte do Akira Toriyama, de que na Espanha eles trocaram o nome do Mr. Satan. O nome dele realmente não era lá, eles não chamavam de Mr. Satan não, deram outro nome pra ele, né, pra dar uma amenizada. Espíritos Zombeteiros, continuando. Interior de Minas, de Boa Vista, que é quase Bacurau, a cidade, não tem nem no Google a cidade que a minha mãe veio. Como é que eu vou explicar pra minha mãe que Mr. Satan é um nome Sim, sobre... acho que é japonês, né? Sim, que Satã não quer dizer Não Satã. tem como, então pra ela era o demônio, não podia ver. Yu-Gi-Oh! Tipo, de jogar minhas cartinhas fora, tá ligado? E aí é um negócio de tu tentar evoluir dentro de você mesmo, na fase que eu tava ateu revoltado, eu odiava meus pais. Por tudo, assim. Tudo. Falei, cara, meus pais que me botaram aqui nesse negócio. Pós-luz, Sim. assim, pós-caralho, saída. Na fase ateu revoltado. Ah, meus pais... E aí depois você vai tendo, entender, você fala, cara, mas qual é o contexto de vida que meus pais vieram? Não tem como eu cobrar deles que eles seguissem... Porque eles eram um Thiago também. Exatamente. Preceitos científicos e coisas, como se eles vieram de um lugar que não é esse lugar, tá ligado? Não tem como. Então aí depois eu tento, aí eu já mudo a minha visão sobre eles e como me relacionar com Porque eles de novo. você faz o que Jesus fez. Que é... Tem uma parada, Chocolate, que é curiosa, porque assim, lógico, tem o lance de onde você vem no sentido de formação, de acesso ao conhecimento e recursos, que isso faz toda a diferença, obviamente. Mas tem um lance também, que acho que a gente até comentou esses dias aí, que é o quanto você deve a esse ambiente. Que tipo, o mano que tava vivendo, tá, e teve uma conversão radical na vida dele. E aí ele mudou, sei lá, vou pegar o exemplo do meu avô, para não escapar. Aprendeu a ler na igreja, conseguiu um trampo, ganhou um terno, porque, tipo, ele não tinha terno, mas entrou na igreja, só podia ir pra igreja de terno. Ele ganhou, a igreja deu um terno pra ele. A comunidade se juntou e deu um terno pro cara. Então, e olha, você fala, nossa, mas um terno, e daí? E daí, minha gente, que em 1960 você ganhar um terno, ou 1950 você ganhar um terno, é outra coisa. Até então, Céu Zé Ruela de chinelo, camiseta e bermuda jeans furada e calça jeans furada, que vai trampar como padeiro, meu avô era padeiro também, vai trampar como padeiro, ou vai trampar na roça, tá, não sei o que lá, e não tem nome. Quando você chega na igreja, você ganha um terno, que é roupa de executivo, roupa de doutor, roupa de advogado, e é chamado de irmão, e o pessoal sabe seu nome. E se você ainda é obreiro, ganha um título, um cargo. Mano, isso muda radicalmente sua relação com o mundo, velho. Isso aí é uma parada outra. Então, o quanto você deve para essa comunidade e o que ela disser para você que você deve fazer por meio das suas lideranças, você vai passar um pano, você vai topar. Porque você tem essa relação de vínculo de melhora de vida, afetiva, tudo tá dentro. É diferente, por exemplo, sei lá, do meu ambiente, que eu cresci dentro da igreja, e eu não tenho esse vínculo tão forte de dever alguma coisa. Eu reconheço que eu ganhei, que eu pude vivenciar e tal, mas eu olho muito mais os problemas que tem da estrutura, que eu falo, pô, isso aqui não dá não, mano, isso aqui tá errado. Uma coisa é você ser mais velho e se converter, outra coisa é você já tá naquele ambiente, e aí você tem um tipo de relação com ele muito mais crítico, e que você não teve essa experiência tão vir de fora e sofrer do lado de fora para dentro, senão que você só sofreu lá dentro. Então você tem uma relação diferente, tá ligado? Uma época eu li um livro que eles falavam sobre como... por que
tentava explicar duas coisas, que quanto mais desenvolvido um país ficava, menos igreja ele costumava ter, e quanto menos desenvolvido, mais ele tinha. E a explicação era a seguinte, que em países subdesenvolvidos, o caos social é tão proeminente que, quando a igreja chega, ela traz uma ideia de ordem. Então a igreja tem lá um culto que acontece todo dia da semana, aquela que é o mesmo fetiche do uniforme que Força Armada tem, né? Que é a ideia de ordem, os caras ganham um salário melhorzinho, aquela coisa. Então, de certo modo, é compreensivo nesses lugares haver um olhar positivo sobre a ordem, sobre como isso pode ser bom. E no Brasil, inclusive, esse discurso da ordem que gera o fetiche do militar era literalmente propaganda, né? Literalmente. Opa. Tanto que quando você vê os documentários sobre a galera da guerrilha do Araguaia, eles falam isso, eles falam assim, cara, a gente aqui no norte, a gente não tinha informação de nada, porque nem rádio tinha. Então chegavam os militares aqui e nos arregimentavam, porque a gente conhecia a região, né? A família ficava feliz, porque pensava, pô, meu filho agora vai ter uma oportunidade, ele tá no exército, ele tá no negócio, e aí chegava lá no meio do mato, os caras viam que não era nada daquilo, era só maldade mesmo, tanto que os senhorzinhos que dão entrevista nesses documentários, os senhorzinhos todos traumatizados, assim, os caras chorando, e pra quem conhece gente do interior, pra você ver um homem do interior que lida com dificuldade o tempo todo chorar, meu irmão, é porque a parada foi desgraçada, meu. E eu, Chocolate, tem uma parada que a comunidade que eu era, ela tinha uma missão. Quem não é crente talvez não entenda essa dinâmica, mas tem algumas igrejas que fazem missões internacionais e enviam igrejas para outros países, o que é uma maluquice, que você está exportando religião para outro lugar, é uma coisa maluca. Mas beleza, tinha uma missão em Moçambique, país africano, língua portuguesa e tal. E aí lá pela década de 80, 90, a gente ouvia muita história de que tinha muito demônio, possessão demoníaca, os espíritos e tal. Aí chegou o saneamento básico, os espíritos tudo foram embora. Não sei o que aconteceu nesse meio campo, que chegou lá e começou a sumir os espíritos, tá ligado? E aí parou as possessões demoníacas. Tipo, tem um lance que é a gente entender a miserabilidade da vida e como ela exige da gente procurar recursos para solucionar problemas. E a gente vai do jeito que vier. E aí eu cito esse exemplo aí do saneamento básico, porque poderia ser outras paradas, tá ligado? E você, mano, com coisas simples, para melhorar a vida de todo mundo, você respira um pouco e você não fica refém de determinadas experiências religiosas ou determinadas experiências que são de controle. Que você tem você consegue respirar, você põe a cabecinha pra cima, você fala, beleza, agora eu tenho um relativo controle sobre a minha vida, deixa eu agir de outra maneira. E aí, se uma pessoa tem condição de vida, tem uma relação digna, tipo, tem educação, tem saúde, tem um espaço para isso, para aquilo, tem uma relativa autonomia nas minhas decisões, para que você vai se submeter a relações de dominação e violência como essas que a gente tem na igreja? Exato. De submissão de autoridade sem motivo, tá ligado? Tem que ter, não faz sentido, pô. Eu lembro que eu realmente tive muita sorte, assim, porque na época que eu ia pra igreja, assim, pra essa igreja que eu fazia parte, eu tinha começado a trabalhar na TV e o meu salário era apenas um salário mínimo. E eu já tinha convicção que o salário mínimo eu não fazia nada. Então eu fazia duas coisas, basicamente, com o meu dinheiro. Eu dava dízimo e comprava livro. Então eu li muito livro, cara, de líder religioso e de coisas do tipo. Então eu tive a chance de aprender muitas experiências que a maioria dos meus não teve. E eu li uma vez um livro da famosa Joyce Meyer, né, uma mulher branca de cabelo curtinho, assim, que tinha vários programas que passavam pela televisão aberta aí nos domingos. E ela falava uma coisa, acho que é Joyce Meyer, se eu não me engano, mas é Joyce alguma coisa. E ela falou uma vez num livro que marcou muito, ela falou assim que tinha irmãos que chegavam com claros sinais de possessão demoníaca, que ela falava assim, você vai fazer o seguinte, você vai passar um mês comendo aqui essas batatas que eu vou te dar. Era só deficiência de vitamina B. E aquilo me abriu muitos olhos pra isso, que tipo, eu tô falando que é Joyce Hasselman, não é Joyce Hasselman, não. E aquilo me abriu muitos olhos pra isso, que, mano, muitas vezes é isso, muitas vezes a possessão demoníaca, a dificuldade é só falta de saneamento básico mesmo, cara. Aqui no Brasil, o famoso padre Francisco, eu acho, eu não lembro o nome dele agora, mas que o que basicamente fez foi isso, ele chegou nos interiores e falava, galera, se a gente cagar na fossa, né, ao invés de cagar no mato, que vai descer. Se a gente usar, Tem até relatos que na Segunda Guerra ou Primeira Guerra Mundial teve um cara que foi chamado pra ajudar o exército e ele basicamente fazia isso. Caga na fossa! Reduzir a mortalidade assim em mais de 50%. Parece besteira, mas isso é muito sério, porque quando a gente já tem o acesso relativo a certas coisas, você fica muito mais. Você não tem essa
vivência, ou mesmo memória de o que é você estar em condições insalubres, o que isso pode te garantir, tá ligado? Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos e amigas que vai igreja de quebrada, periferia, tanto sei o que lá, que é aquelas pentecostais que não tem qualquer sentido quando você entra no culto, que o pessoal faz muito meme, aquelas dança maluca, umas paradas que você fala, meu, o que tá acontecendo aqui? E aí, uma vez eu trocando ideia com a minha companheira, a gente falando de alguns amigos e algumas amigas que a gente tem que frequentar essas igrejas e tal, e que são muito brother, mora perto da gente aqui e tal. Eu falei, pô, mas eu não entendo por que ela faz isso, porque tantas coisas. Aí eu falei, Bru, a mãe dela mora num barraco de lona, tá ligado? Ela agora conseguiu morar numa casinha mais firmeza, tá trampando, tá fazendo umas paradas, mas ela trabalha 14 horas por dia, contando aí de vinda de trampo, tá ligado? Você pega não sei quantas horas, pega não sei o que lá. O fim de semana é para poder extravasar. E ela teve uma experiência religiosa na adolescência com igreja, e ela chega lá e põe todos os demônios para fora mesmo. E aí eu não tô falando só da possessão, tô falando assim, cantar, dançar. Você joga tudo e fala, nossa, respirei, agora eu não vou matar meu patrão. Respirei, agora eu não vou surtar. Respirei, não teria um burnout. Tá ligado? Você faz umas paradas assim? Porque se tem lá seu momento de êxtase, pôs tudo pra fora, volta pra casa, respira e ainda ouve uma mensagem encorajadora, tá ligado? Que você vai vencer. Você respira fundo e vai pra luta, mano. E essa parada aí, a gente tem que fazer uma análise na nossa esquerda. A gente oferece uma parada tão poderosa quanto isso, de você poder extravasar, de você poder ir pra cima, tá ligado? É sempre muito... Eu acho que, inclusive, nos últimos anos, o máximo que a gente oferece é chat para as pessoas falar bobagem. No máximo. Real. É o luau. Aí... Fazer um luau na primeira. O callback assim, que é o luau. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, cara. Esse lance de saneamento básico é algo tão poderoso, porque a gente que cresceu nos anos 90, a gente passava na Globo todo dia, no intervalo, assim, ó. Cólera. Não tome banho em água das enchentes. Real. Porque a leptospirose mata. Cara, a gente realmente tá muito pouco tempo tendo uma vida minimamente decente, cara. Mano, educação universalizada no ensino básico é dos anos 90. Começou a ser implementado. Não ter noção dessa história é achar que... Sério, imagina... Aí fala, nossa, a escolarização do Brasil é uma bosta. Sim, meu lindo. Começou a ter escola pra todo mundo nos anos 90. Exato. Isso é insano, entendeu? Não tem como você, em pouquíssimo tempo, resolver todo o negócio. É um país de 200 e lá vai pedrada milhões de habitantes, pô. É gente pra caceta. É olhar pros outros como a ti mesmo, né? Porque não tem como esperar deles também, eles verem que foi errado essa doutrinação e que essa doutrinação tão pesada é errada. Eles nunca vão perceber, mas eu posso perceber. Eu posso salvar a relação com meus pais. Foi o que eu pensei, eu posso salvar, então eu vou tentar. Eu vou tentar ignorar essas paradas e só... Tá, mas aí hoje você tá fazendo um show chamado... Eu finalizo esse corte confabulando aí do que o Thiago falou, né? Que a gente que, de certo modo, passou por todos esses absurdos e conseguiu ver o código, a gente talvez tenha uma chance de poder fazer alguma coisa. De poder dizer, gente... Eu sei que é assim que funciona. Eu toda vez que conto as minhas experiências de igreja aqui, é pra dizer pra galera que já passou por isso, e até pra quem não passou também, que ó, no ambiente evangélico, pelo menos até onde eu estava, acontecia desse jeito, e talvez seja por isso que quem não participa disso não consiga se conectar, porque acha que todo mundo é uma massa uniforme e esqueceu que o tempo passou, essa igreja se sofisticou, né? Tanto que você tem vários líderes aí religiosos que foram pra escola, os caras tiveram chance de estudar bem. Então, se você não entender essa sofisticação que rola lá, você não consegue compreender e, consequentemente, você nunca vai alcançar esse povo. E aí você vai sempre depender de uma sorte, /coalizão, /um Lula que exista, porque tem um histórico. Porque daqui a pouco o Lula não tá mais aí não, né? E aí sobra o quê? Aí se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado.